Fala, gente, tudo bem? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Capivara Tank. E lembra, a gente sempre vai falar sobre... Vamos trazer pessoas aqui legais, empreendedores, investidores, para falar sobre a sua carreira, sobre esse mundo maluco de startup e também quem está migrando para esse mundo de startup, que é o caso de hoje. Eu quero agradecer a nossa parceira aqui da Jovem Pan. Então, se você quer saber um pouquinho mais dela, conecta lá no rádio, né? Bota lá no rádio, não sei como é que a gente fala isso, 88.7, tá? Ela ajuda a gente aqui no podcast. Então, se você tá pensando em gravar um podcast, ela tem esse ambiente sensacional, câmeras, microfones, estúdio, mesas, ar-condicionado, lindo, maravilhoso. Tá pensando em gravar um podcast, tá pensando na Jovem Pan, só sentar aqui e gravar, beleza? Vamos ver quem que a gente trouxe hoje como nossa convidada, na realidade. É uma grande amiga e mulher. Hoje a gente está aqui com a Daniela Tomil. Ela é esposa do Thiago Vicentini, há 18 anos e tutora da Paçoca. Ela é profissional de marketing, especialista e mentora no digital, atuante no e-commerce, entusiasta de inovação e ingressando no mundo das startups. Ela trabalha há mais de 15 anos com pessoas e empresas que querem se destacar, mantendo seu propósito e valores. Ela criou cursos e mentorias para homens e mulheres de carreira que querem expandir e explorar todo o potencial da sua marca pessoal em um projeto de personal branding. Vamos falar sobre isso também, que é bem legal. Como empreendedora, ela encontrou seu propósito e a meta de vida. Ela quer ser feliz na profissão, ter uma carreira de sucesso e entregar relacionamento e serviços de qualidade para aqueles que trabalham com ela e com o time, transformando clientes em amigos. Dani, bem-vindo ao Capivara Tank. Bem-vinda, Thiago. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que tu tá? Tudo certo? Tô ótima. Agradeço bastante o convite de vocês. Acho que vai ser um papo bem bacana. Vai ser muito massa. Ô, Dani, quando tu fala aqui na tua bio que tu tens 15 anos de experiência no mundo do marketing, e recentemente eu sei que tu entrou pro mundo de startup e inovação. Recentemente quando? Recentemente, 2022, foi um papo, inclusive nosso, né? A gente vem trocando algumas ideias, assim. E 2022 eu tenho um negócio que é engraçado até quando a gente fala, que é... Eu sempre gosto de estudar uma coisa que eu não conheço, diferente. Em 2022 eu resolvi estudar inovação. Porque comecei a ouvir muito sobre IA, enfim, comecei a ler sobre isso, estudar. Acho que foi quando surgiu até, né, a IA ali, isso. né? Meu, é que pra gente, assim, né? Isso, pra gente, né? As pessoas normais, né? Normais, não tão normais. Mas foi assim, eu achei uma coisa interessante, eu entendia que aquilo ia fazer parte da minha área em algum momento, e... Eu acho que sempre quando a gente estuda uma coisa diferente, a tua visão, ela amplia. Então, tu tem possibilidades de fazer novos negócios. Então, a minha ideia de estudar coisas diferentes é oportunidades de negócio desde sempre. Eu acho que casa muito com o objetivo desse podcast, que a gente fala muito sobre empreendedorismo, investimento. E eu comecei a estudar, eu comecei a ir atrás de alguns assuntos, conhecer pessoas, enfim. E em 2023, eu efetivamente entrei no mundo das startups. A gente fez... uma spin-off que ela está em andamento da Planks. Eu tenho 2 projetos hoje que envolvem inteligência artificial em startups. Não vou comentar muito mais sobre eles nesse momento, a gente fala depois. Mas comecei em 2022 e desde então fiz intercâmbio agora recentemente na Europa. Um dos assuntos era inteligência artificial. Focado em projetos. Tu foi pra lá específico pra isso? Sim, o meu objetivo eu fiz intercâmbio de liderança e inovação em projetos. Que massa. Foi muito massa mesmo, conheci muita gente legal do Brasil e fora. Quando que foi? Onde? Foi em Portugal. Portugal. Isso, e a gente fez uma parada em Londres também para conhecer algumas empresas. A gente conheceu um pouco de processo de empresas legais, tipo PHP em Portugal e Apple em Londres. Foi muito bacana. Caraca. A gente visitou lojas lá, entendendo como que eles colocam o processo tipo de inovação dentro das lojas para trazer pessoas para circular e comprar. Necessariamente, falando sobre o marketing, é mais ou menos isso, assim. Foi muito legal, conheci muita gente massa e visão de mercado totalmente diferente. Mas só falando um pouquinho sobre essa tua ida à Europa, ela foi específica para marketing de inovação ou foi tipo inovação e tinha o conteúdo de marketing lá dentro? Não, na verdade, o meu objetivo não era estudar marketing. O meu objetivo era estudar uma coisa diferente. Então, acabou que calhou que tinha esse módulo, digamos assim, lá dentro. O curso era gestão e liderança de processos inovadores. Então, a gente trabalhou muito Scrum, metodologias ágeis, inovação. Daí, a gente tinha, né, módulos de marketing, módulos de processos e de liderança, que era um dos principais pontos.
Não necessariamente para eu trabalhar com processos ágeis como, sei lá, gestora de projetos, não era o meu objetivo. Era englobar mais conhecimento para poder trabalhar outros processos dentro do marketing, que para mim super funcionou, assim. Por exemplo, a gente vai falar de metodologia ágil dentro do marketing, hoje quase ninguém aplica, e super faz sentido. A gente teve contato com a galera do Nubank, por exemplo. Todo mundo acha que é coisa de tech, né? Mas não é necessariamente, é um papo que a gente já teve até, né, algumas vezes, assim. Eu conheço um cara que, por exemplo, trabalha no Nubank, uma empresa grande, e eles têm um setor de produtividade. Cara, a gente viu como que isso é aplicável na vida real, pra mim fazia pouco sentido, e hoje eu vejo que faz muito sentido para qualquer tipo de empresa, inclusive para minha área, entende? Então foi bem legal, assim, a gente conseguiu fazer muitas pesquisas, daí com o uso da inteligência artificial para os clientes que eu tenho hoje, tanto empresas quanto pessoas, e foi muito massa por isso, a gente usou ferramentas que eu nunca tinha visto e que agora a gente tem acesso, a gente conseguiu casar dados de uma maneira que é outra coisa interessante, que marketing e dados o pessoal acha que nem sempre funciona e na verdade é top demais junto, assim, né? E a gente conseguiu trazer muitos resultados olhando também para dados e como a gente usa esses dados de maneira diferente. Vou até usar uma frase de maneira inovadora, porque não é só porque a gente está falando de dados que ele tem que ser sempre da mesma maneira, né? A gente conseguiu trazer informações que foram cruciais para projetos, assim, foi muito legal. Cara, muito massa. Duas coisas que tu falou. Eu sou sempre fui um cara de processos e eu sou metódico, né? Então eu consigo ter uma noção muito grande, tipo, de resolução de problemas e de planejamento futuro, assim, eu consigo enxergar muito isso e, cara, vamos executar isso que vai resolver. E aí eu trago métodos ágeis para dentro do teu dia a dia, assim, né? Do dia a dia eu digo vida pessoal mesmo, assim, né? Não só no profissional, pessoal. E aí, cara, minha esposa conhece a minha esposa, ela meio que às vezes me pega assim, tu tá fazendo uma daily comigo? Tipo, sabe? Tu tá fazendo uma review, sabe? Tipo, porque ela também agora usa isso lá dentro do trabalho dela, que ela também trabalha com marketing, e super cola com marketing em outras áreas. E aí, como ela agora tem esse nuance, ela tem essa pegada, assim, mas é meio natural pra mim, assim, tipo, amor, o que você vai fazer hoje? Eu tô numa daily, entende? E aí, como é que foi lá a tua reunião? Eu tô numa review, entendeu? Então, tipo... E aí eu me pego fazendo isso sem querer, mas é tipo, cara, é muito bom pro teu dia a dia isso. Claro. E aí, naturalmente, tu leva isso pro teu job, pro teu trabalho, né? E tu tem um processo mais... definido, mas assim. tipo, tu consegue entender mais futuro, né? Isso é muito massa. Cara, daí é o seguinte, quando tu fala que tu tens 15 anos de experiência e tu tá indo pra esse mundo de inovação, startup, o que tu vê de diferença nisso? Então, a gente tava... Porque eu acredito que tu vem de um tradicional, que nem eu no Sim. passado. Óbvio que quando a gente fala tecnologia, ela tava um pouco à frente com métodos porque a gente usava, né? Mas é diferente do que eu trabalhava lá 15 anos atrás, entende? A gente estava discutindo isso na empresa ontem, porque a gente trabalha, né? A gente trabalha com empresas já consolidadas e a gente trabalha com empresas que estão iniciando. Tu tens esses dois perfis A gente lá? tem perfis diferentes. Que e legal. com startup, inclusive. A gente já atendeu empresas que não são mais startup porque já se consolidaram. Mas a gente pegou todo o processo. O que eu entendo como o principal diferenciador? Quando tu trabalha em uma empresa consolidada, tu trabalha mais marca. Então, a gente trabalha mais branding. Trabalha menos share, digamos assim. E quando a gente trabalha com startup, dependendo do nível em que a empresa está, obviamente, eu entendo que a gente tem que trabalhar mais growth, mais share. A gente tem que buscar mais reconhecimento, reputação para a marca. E quando a gente já é uma empresa consolidada, eu entendo que a gente tem que reforçar mais a nossa reputação já conquistada. Se a gente fosse falar isso em processo de marketing de dia a dia, por exemplo, uma empresa sempre vai ter que fazer performance, anúncio. Isso é consolidado no mercado. Só que o anúncio só te leva até um determinado momento. A partir daquele momento, se tu não tiver reconhecimento, reputação de marca, branding, tu não consegue mais evoluir, porque ele não consegue mais te entregar. A gente fala muito de porta-vozes de marca. Mesmo que eu gaste muito? É que não é a mesma coisa, porque assim, tu vai gastar muito dinheiro e tu vai atingir. Vamos falar de um e-commerce, por exemplo. A gente vai falar de um e-commerce grande, já consolidado. Eu já trabalhei em e-commerce há muitos anos, então vou falar de uma área que eu entendo bastante. Tu vai conseguir continuar vendendo, mas quando tu vai querer porta-vozes da tua marca, que são os teus clientes, se tu não tiver um branding bem formado, tu não vai conseguir mais evoluir cartela de clientes ou que os teus clientes falem por ti. Então, quando a gente fala de uma empresa grande, já consolidada, a gente fala que o branding é mais forte que a performance. E quando a gente fala de empresas que estão iniciando ou que são startups que precisam de reputação, o performance é mais forte que o branding. E a ideia é que ele vire, entendeu? Porque o branding, se a gente for falar de marketing, a reputação, o reconhecimento da tua marca é o que segura a tua marca. Em momento de
crise, em momentos de que tu tem que reduzir investimento, em momentos... Sabe, a tua marca ela é segurada pela reputação dela. E quando tu ainda não tem uma reputação, tu tem que crescer. Daí a gente foca em growth. São coisas diferentes. E até quando a gente fala vamos focar no startup, que eu acho que tem tudo a ver com SC. Quando a gente fala de startups, a gente precisa fazer esse processo de growth. Porque é aqui que tu erra. E quando tu erra, tu aprende. Daí tu consegues fazer diferente. Porque... Tem uma pessoa que sempre me fala uma frase que é assim, ó, tu tem que errar e errar rápido para te poder acertar e fazer de novo. Essa frase acho que é do Ricardo Heidorn, se eu não me engano, foi ele que me falou essa frase uma vez, e eu acho ela muito interessante porque a gente vê no mercado que as pessoas não têm margem para errar, isso não existe, a gente tem que errar em algum momento, talvez isso não erre nos mesmos níveis. Empresas pequenas têm mais oportunidade de, vou botar entre aspas, erros, e empresas grandes, não, a gente já está mais consolidado, a gente já, teoricamente, testou mais, validou mais do que empresas menores, mas quando a gente erra, tem sempre um aprendizado, tu acerta em algum outro momento. Eu falo uma frase que às vezes os clientes ficam, eles olham para mim e riem, mas é assim, ó, se a gente nunca fez, a gente vai testar, porque se não der certo, a gente tem a validação. Nada não funciona até ser testado. Então, quando me perguntam, isso funciona? A minha frase padrão é, depende. Porque a gente não fez. Se a gente não fez, a gente não validou. Então, é legal e isso funciona para startups também. Se for pensar em produtos, se for pensar em serviços, daí a gente fala app, plataformas. Tu já validou? A gente estava falando isso antes com o Gus, do SC. Se a gente não validou, se a galera nunca pivotou, como que ela vai saber se aquilo funciona ou não, sabe? Então, a diferença, eu acho que principal é isso. Uma já está mais consolidada, já tem mais trajeto, mais caminho, e uma precisa se consolidar. Então, a maneira que a gente atua é diferente. Como é que tu enxerga essa validação? Eu concordo contigo, tá, Dani? Eu vejo que a startup, ela tem que se provar ali do problema, né? Então, como é que é o nascimento dela? Ela vê um problema, quer resolver, então nasceu a startup. Beleza. Mas ela tem que provar que ela consegue resolver o problema. E existem N formas, tecnologia é um meio, N coisas que você pode fazer. Aí só que muitas vezes a pessoa tá tão tipo, nossa, a gente vai resolver o problemaço lá e esquece da caminhada dela, testar o teste AB para chegar numa resolução correta, né? Como é que tu enxerga que o marketing consegue ajudar nesse modelo? Porque daí eu tô pensando aqui comigo, quando a gente fala de teste AB, eu tô pensando assim, cara, eu vou ter um problema. Eu tenho um problema aqui que eu não consigo comprar garrafa d'água. Então, eu vou resolver isso. Como é que eu posso resolver isso? Cara, eu posso fazer, sei lá, pesquisa de mercado. Eu posso estudar concorrentes, como é que ele faz a logística. N coisa eu posso fazer para daí eu chegar numa solução. Como é que o marketing consegue ajudar nesse modelo, entende? Nessa parte de, cara, vamos te ajudar a resolver esse problema? A gente teve uma situação, até tu deu o exemplo da água, eu me lembrei que a gente teve uma situação com um cliente que queria vender água. Ah, é? Que massa. Foi uma analogia interessante, né? Só que não era no Brasil, era nos Estados Unidos. A gente tem alguns clientes fora, a gente tem Europa, Estados Unidos, enfim, nosso mercado é totalmente diferente do restante do mundo. Funciona de várias maneiras para mercados diferentes. No caso dele, a gente teve que fazer uma pesquisa de mercado, e daí tu imputa uma pesquisa de mercado, a gente define OKRs com ele que ele gostaria de medir para fazer sentido para o produto dele ou não. No caso dele, tá? Entregamos a pesquisa, daí ele validou, por exemplo, a gente entendeu que para o mercado que ele queria entrar nos Estados Unidos, era interessante que a garrafa fosse bonita, que a água fosse mais branquinha do que transparente, sabe? Coisas assim. Quando a gente trabalha daí, por exemplo, marketing digital, a gente faz validações através de conteúdo, através de anúncio e de dados. E daí a gente volta lá no começo de que a galera não associa marketing com dados. Vamos testar uma coisa? Vamos testar uma coisa. A gente vai para o mercado, ver se aquilo já foi feito, se não foi feito, se já tem resultado, se não tem resultado. Não tem, a gente quer testar. Até a gente testa, mede e avalia. Isso aqui deu certo para tua empresa durante um tempo, depois não funcionou mais. Tá, mas aí então, assim, de forma prática, vocês pegam um brief do cliente, o que ele quer, né? Então, eu quero uma garrafa bonita, mais branquinha, um pocketzinho menor, não quero tão grande, beleza. E aí vocês fazem um trabalho de pesquisa de mercado e marketing em cima do que ele passou, você joga pro mercado, e aí vocês pegam os dados e entendem... E vai trabalhando com ele. E hoje a gente tem isso até um pouco mais fácil, porque, por exemplo, tem coisas que a inteligência artificial resolve pra gente no sentido de já trazer dados.
Porque antes tu não tinha tantos dados de mercado, por exemplo, quando a gente fosse lançar um produto. Eu quero lançar uma garrafa de água no Brasil, vamos para o mercado mais próximo do nosso. Então, hoje eu já consigo ver, por exemplo, quantas empresas tem no Brasil, qual que é a taxa de venda de garrafas de água, enfim. A nossa ideia no marketing, por exemplo, se a gente for falar vamos voltar a falar de empresas separadas, se a gente fosse falar de empresa consolidada, a gente fazer anúncio desse produto novo, a gente usar a nossa força de marca e já botar ele, por exemplo, com conteúdos, produtos, anúncios. Se a gente fosse falar de startup, a gente começaria falando dos benefícios do produto, de como a nossa empresa está inserida nele, e a gente começar a testar conteúdos, anúncios e produtos para aquilo. Hoje, inclusive, se a gente fosse falar de dica de marketing, a gente tem microinfluenciadores, que é das tendências maiores de marketing para 2025, 2026, os nano e os micros, que são os muito regionalizados. Por quê? Porque a gente, de uma maneira ou de outra, tu acaba personalizando a entrega para aquelas regiões. E as pessoas se veem na outra pessoa, elas se interessam pelo mesmo produto e elas acabam comprando ou validando a tua hipótese, vamos dizer assim. Então, a gente acaba ajudando o cliente nessa maneira. Se o cara já conhece a empresa dele, se a gente já tem dados, a gente consegue ser mais assertivo. Quando a gente não tem, a gente valida algumas hipóteses e vai trabalhando com aquilo que dá resultado. A gente já tem alguns clientes hoje, por exemplo, que, sei lá, a gente tem um processo de leads para esses clientes, que são clientes da área de TI. A gente tem um processo de leads muito bem consolidado com esses clientes, então porque a gente já testou e já validou. Então, para esse cara, a gente já sabe que isso aqui funciona, isso aqui não funciona. A gente investe mais naquilo que funciona e muito pouco ou nada naquilo que a gente sabe que não dá resultado. Vai chegar algum momento que a gente pode inverter isso, porque a gente entendeu que esse movimento aconteceu e que o que faz mais sentido para o cliente é aquilo que está validado. Aqui, quando a gente fez a tua leitura também, você falou sobre o personal branding, né? E aí, quando a gente pensa no modelo de startup, eu vou resolver um problema. De novo, tem que resolver o problema da água aqui. Tu entende que nesse momento da startup, nessa pegada que ela tá agora, o personal brand vai ajudar ela ou a gente tem que focar em outra coisa para depois do personal brand? Quando que o personal brand entra para dar aquele resultado, tipo assim, cara, no momento ideal de eu trabalhar o personal brand da pessoa nesse estágio, sabe? Onde tu enxerga isso? Posso te dar dois dados legais sobre isso? Gosto. Show. Recentemente, voltando, né? A gente fez essa pesquisa quando eu estava na Europa e a gente trouxe alguns modelos de atribuição para empresas nossas que atuam com um projeto de personal branding através de porta-vozes. Tem uma empresa dos nossos clientes que cresceu 35% em reconhecimento de marca no LinkedIn através desse processo. Do personal? Do personal. Mas essa empresa era, tipo... É uma empresa consolidada. Consolidada já? Isso. Daí eu vou chegar lá, tá? E a gente tem um outro dado. Não o projeto personal brand, mas porta-vozes, não sei se fala porta-vozes ou porta-vozes. Eu acho que é porta-vozes, não tem dois plurais em frases, né? Mas porta-vozes é uma das maiores tendências de marketing de crescimento. Por quê? Porque as pessoas querem ver outras pessoas. Então, quando que a gente entende, baseado na minha experiência, que tu ter um porta-voz, tu trabalhar personal brand dentro da tua empresa é essencial. Em todos os momentos. Porque tu tens um reforço de marca através de uma pessoa. Essa pessoa pode ser o dono da empresa, pode ser alguém que fala bem sobre a empresa, alguém que tem conhecimento, pode ser o CEO, o CTO, não importa. Mas o que acontece? Tu acaba trazendo de uma pessoa que às vezes já tem reconhecimento para dentro da tua empresa, ou os dois acabam crescendo juntos. Porque a gente entende porta-vozes, personal branding dentro de uma empresa, por exemplo, como prova social. O que a gente faz quando a gente compra no Mercado Livre, por exemplo? Tu vai lá e olha as estrelinhas e os comentários. O nome disso é prova social. E a gente faz isso em coisas que a gente não conhece. Então, por exemplo, eu vou num restaurante e eu olho as avaliações do Google. É prova social. Alguém deixou o comentário dele lá. Então, se a maioria gostou, teoricamente, aquilo é legal. Pode ser que a gente não goste, porque é uma experiência pessoal. Mas prova social é isso. E personal brand, porta-vozes, é um projeto de prova social. É alguém provando para ti que a empresa é legal, que o serviço é legal, que o produto é legal. Quando a gente for falar de uma empresa consolidada, a ideia é que essas pessoas tenham marcas pessoais que sejam fortes o suficiente para apoiar a empresa em momentos de necessidade. Então, por exemplo, a gente tem um processo de... quando dá algum problema ali, de a gente ajudar a empresa. Minha empresa deu um problema em investimento, caiu ações, sei lá. Se tu já tens um porta-voz consolidado, conhecido, reconhecido, com reputação, ele vai falar ao mercado, as pessoas acreditam muito mais naquilo do que uma pessoa nunca antes conhecida. Sei lá, o Abílio Diniz.
Cara, todo mundo conhece ele. Se ele for falar, muita gente vai acreditar, entendeu? Por quê? Porque uma pessoa já está reconhecida. Ou, sei lá, o Roberto Justus, peguei nome de... Sim. Só peguei homens e peguei gente grande, mas a gente pode falar da Cristina Junqueira da Nubank, é a mesma coisa, entendeu? Se a gente for falar de startups que estão começando, é a mesma coisa, só que do início. Então, essa pessoa vai junto com a empresa construir a reputação dela, para em momentos ela poder apoiar a empresa, ou a empresa apoiar ela nessa troca de informações entre empresa e pessoa. Então, a pessoa é a prova social de que aquilo que a empresa está falando é legal. E a gente trabalha muito isso é muito forte, porque as pessoas, por exemplo, dentro do LinkedIn, que é onde é mais forte esse processo, o LinkedIn foi feito de pessoa para pessoa. O objetivo dele, quando foi criado, era tu arrumar um emprego. Sim. Ele começou basicamente como o Instagram, postar foto. Como é que é? O grosso modo é isso. E ele foi evoluindo. Não tinha páginas para empresa, depois isso foi inserido. Sabe? Ele Artigos, Isso, ele foi evoluindo. Hoje tu consegue compartilhar documentos, fotos, link, artigo. Tem tudo ali dentro, né? Newsletter, que é uma coisa que só tinha para empresa, agora tem para pessoas também. Então, a ideia é de que a gente, como a gente está crescendo, a gente como startup, tem alguém que seria o ponto-chave. Às vezes, por exemplo, na minha startup sou eu. Na minha empresa também sou eu. Por quê? Porque eu comecei a minha marca e porque eu conheço muita gente. Porque eu já trabalhei em muita empresa, já trabalhei em TI, eu já trabalhei em e-commerce, já trabalhei em serviço, eu atendo empresas grandes, eu atendo finanças, contabilidade, cooperativismo, a gente é muito forte nessa área na região. Então, eu sou essa pessoa, esse ponto-chave. E daí, qual que é a necessidade de eu apoiar a minha marca? As pessoas me reconhecem e acabam conhecendo a Planks. A gente está fazendo esse processo agora também com o Thiago, meu marido, que é uma pessoa que está envolvida desde o início. Que é teu sócio. Que é meu sócio em todos os meus projetos. E é um cara que entende muito comercial, trabalhou 10 anos com comercial, foi gerente de loja, é um cara que vende pedra pra mãe, né? Que massa. Então, e é uma pessoa que estava mais... Pedra no bom sentido, tá, gente? Gente, a mãe dele é legal também, tá? Ela compraria a nossa pedra. Mas o que acontece é que é uma pessoa que tá muito no back-office do negócio, entende muito do negócio e que se dá muito bem, por exemplo, gravando vídeos. Muito melhor do que eu. Então, ele é o cara que vai falar, por exemplo, pela Planks, do jeito que ela está hoje, que é mais consultoria e agência para marketing, e eu talvez seja a pessoa ponto-chave da inovação e da inteligência artificial. A gente acabou separando. Mas o que acontece? O Thiago é um cara que tem reconhecimento, e eu sou a pessoa que tem reconhecimento. Essas duas vieses, cada um cuida do seu, e a gente apoia a marca através da nossa marca pessoal. E a gente faz isso com executivos, mulheres e homens de grandes carreiras. Então, a carreira dele, muitas vezes, é mais reconhecida do que a empresa que ele está montando. Então, ele vai apoiar essa estratégia inicial. Mas, então, no caso, para quem tá pensando... Porque, assim, eu acho que o personal branding, ele talvez existe há um bom tempo, mas ele, sei lá, explodiu, não sei. Ele é recente isso, né? Não sei te dizer, assim, dados. Marca pessoal começou a ficar mais forte depois da pandemia. Depois da pandemia, assim, porque né? Porque começou Imagina. o podcast, começou o videocast, né? E isso apoia muito a marca pessoal, porque aí a gente falou até agora de empresas. E eu, por exemplo, eu sou um empreendedor sozinho, eu sou o MEI, eu sou o cara, eu sou consultora, ou eu sou psicólogo, sou médico, enfim, a gente atende muita gente de carreira. Tipo, eu sou autônomo, né? Eu faço... Autônomo, isso. Eu atendo muita gente de carreira que não é ligado à empresa. Por quê? Porque a pessoa quer que eu sou marca pessoal, porque é uma maneira dela conseguir clientes e reconhecimento de mercado. Sim. E isso acontece... Desde que o marketing é marketing, porque é o marketing pessoal. Então, mas aí não foi, tipo, talvez produtizado em personal brand, né? Não, isso é recente. Isso é desde 2020, mas, assim. Tipo, já existia, que nem a IA. A IA sempre existiu, mas agora que ela, tipo, a IA surgiu. É porque, olha só, eu tenho empresa desde 2018. Desde 2016, na verdade, que ela correu em paralelo com o CLT. E em 2018 eu efetivei uma empresa, saí da empresa que eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar há 15 anos. Já se falava disso antes da gente. Tipo, o Kotler, que é o cara mais velho do marketing, o mais conhecido, já fala disso desde a versão 1.0 do livro dele, a gente já tá na 4.0. Por quê? É a maneira que tu tem de vender o teu serviço. Antes, sei lá, antes do advento da internet, o pessoal colocava onde? Lá no jornal. Sim. Ou na revista. O médico colocava nas revistas da Unimed, sei lá. Era, tipo, a ferramenta que tinha. A gente foi migrando pro digital. Isso ainda acontece, tá? Tu vai no consultório médico, eu não faço isso porque a gente... 99% da população usa o celular. Sim. Mas, por exemplo, minha mãe é uma pessoa adepta de revista. Ela senta lá, ela vira a revistinha dela, vê o anúncio do fulano, do ciclano, do beltrano lá. Então, é a mesma coisa. O marketing pessoal sempre existiu, mas não formatado dessa maneira, como tu falou. Hoje, ele é meio encaixotado um produto que tu pode fazer várias coisas. Por quê? Porque a gente tem ferramentas que permitem. Acho que talvez fique até mais fácil pra gente ir
pro personal brand, né? Eu Com digo, certeza. você aí consegue fazer meio que sozinho. Óbvio que, Com certeza. cara, você talvez não tenha conhecimento de estratégia, que é da Nintendo, né? Mas você consegue iniciar sozinho, digamos isso. Sim, e é legal a gente pensar sobre isso, porque daí se a gente for voltar pro nosso mercado, falando de startups e empreendedorismo, é o primeiro ponto de início de empreendedorismo é o cara falar sobre ele mesmo. Tipo, tem uma frase que eu não sei de quem é, que eu não me lembro agora, que é assim, é da Camila Renault essa frase. Camila Renault. Maravilhosa, minha amiga linda. Estar preparado é um sentimento. Nem sempre é assim. Porque, por exemplo, eu não me sinto pronta pra fazer vídeos. Tu se sente. Então, é muito pessoal. Mas não é necessariamente só vídeo que vai te destacar no mercado. É o teu reconhecimento, é aquilo que tu consegue colocar em outros materiais, é aquilo que tu escreve. A gente acaba achando outros meios até o momento que tu se sinta preparado, daí mesmo pra, por exemplo, gravar vídeos, aparecer em podcast, fazer... Não, isso aí não pode ser, tipo, Pô, eu esqueci o nome, mas de impostor, assim, sabe? Tipo, Com certeza. E daí um outro dado, então, tá? Síndrome de impostor. Síndrome do impostor, isso aí. 65% das mulheres sofrem de síndrome do impostor. Isso tem muito a ver com vários processos ao longo dos anos. Acho sabe que de geral, assim, não só mulheres? Não, eu só sei de mulheres, porque cabe mais pro meu, assim, né? Mas é que isso tem a ver muito com social, com pressão social, que eu acho que não cabe aqui, né? Beleza, enfim. Mas tem muito disso e tem muito de exposição, né? A gente, como ser humano, não são todos, óbvio, mas a gente é muito ensinado a não se expor. Porque daí tu vai passar vergonha, tu vai sofrer bullying. Vão querer te dar rasteira, vão querer te roubar. Etc. E sabe que isso tem dados que é uma evolução que vai cada vez ficando menor, né? Sim. Por exemplo, eu concordo com isso. Eu vejo isso acontecer. Isso, millennials têm como é que a gente é uma das últimas gerações que viveu sem internet. Então, sofria-se muito bullying por várias coisas. A gente passou essa transição, né? Isso. E a galera do Gen Z, os alfas, a galera jovem, não tem mais isso. Eu tava falando isso na semana passada com um cliente nosso. O meu afilhado, por exemplo, tem um afilhado de 11 anos, o Bernardo, e ele quer ser youtuber. Que massa. O meu filho tem um filho de 11 anos. Eu me lembro disso. E é muito legal, porque assim, ó, a gente apoia ele, porque, querendo ou não, pode ser que seja uma viagem, mas ele tem um canal, ele já começou, ele começou sem as coisas. E a gente foi dando coisas pra ele pra apoiar isso. Então, ele ganhou um ring light, ele ganhou um microfone, a gente tá vendo uma cadeira, sabe, ele tem um PCzinho mais legal, a gente foi evoluindo isso, porque de qualquer jeito, não é uma coisa inútil, porque no meio digital em que a gente vive, qualquer coisa que ele for fazer na carreira dele depois, essa skill, essa habilidade é necessária. Perfeito, é isso aí. Entendeu? Da mesma forma que talvez ele saia dali, por exemplo, e não seja um youtuber, por exemplo, que é o que a gente tá falando aqui, mas ele pode ser um cara que pode vender muito bem. Perfeito. Ele pode ser um cara que pode se comunicar muito bem, palestrar. E quando ele começar a fazer a marca pessoal dele, vai ser muito mais fácil. Exato. Entendeu? Porque o que a gente faz hoje principal, tá? Esse moleque meio que já tá fazendo o personal branding. Sim, só que não é estratégico. Não, beleza. Tu entendeu? Sim. Que não é pra ser, porque não tá nessa fase. E uma coisa... Ele tá levando como uma brincadeira, digamos, isso. né? E uma coisa que eu vou te falar, isso é dado, né, gente? 0,5% das pessoas prosperam e ficam ricas no YouTube. É muito pouco. Sério? Sério, menos de 1%? Muito pouco. É muito 1% pouco. 1% é a quantidade de pessoas que se destacam no YouTube a ponto de viver de YouTube. Gente, é 1%, tá? Agora, por exemplo... Não de, ficar muito. Não, agora, por exemplo, assim, ó. Felipe Neto, Lucas Neto, aquele Joe Raptor, que é um cara gringo, o Paul, que lutou lá com o Mike Tyson, esqueci o nome, o Jake Paul, que são caras que ficaram muito ricos, ou as youtubers, tipo a Virginia, esses caras que são da maquiagem, boca rosa, gente, é 1% da população. É 0,5%, esses que ficaram ricos milionários. E 1% é a galera que pode não ser rico milionário. Mas vive e ganha um salário daquilo ali, vive pra eles tá ok. É muito pouco. Primeiro porque a plataforma entrega muito pouco. Eu não sabia que era pouco, cara. É pouquíssimo, é muito Juro pouco. Pra ti, eu pensei que era um pouco mais, sei lá, uns 10, 15%. Não, é muito pouco. Primeiro porque assim, ó, as pessoas fazem sem estratégia, e a gente acabou de falar disso, Sim. né? Fazer digital precisa de estratégia. Porque sem estratégia tu não tem resultado. Porque tu só continua fazendo, e aquilo não entrega nada, nem pra ti, nem pra ninguém. 2, o YouTube é a plataforma mais difícil de tu performar, porque a concorrência é muito grande. É a rede social mais acessada do mundo. Cara, é fácil tu estar na rede, né? Tu muito. Fazer o conteúdo na rede. Tu performar nela, não. Performar nela, não, exato. Entende? E daí tem outra coisa, a concorrência e estratégia. Porque como que eu vou fazer... Quantas vezes eu vou fazer? O que eu tenho que entregar? Porque assim, ó, tem gente que faz uma vez por semana... e performa muito bem.
Porque já tem uma base, já consolidou, foi feito. E pode ser que seja sorte também. Porque às vezes tu pega um nicho que é... Um time na hora ali, Isso, né? sabe? Tu tá bem alinhado, tu pegou o nicho, ou tu pegou um... Tipo assim, ó, tu tava falando de nicho, né? Vamos falar da IA, por exemplo. Eu estudo muito isso, tenho projetos disso, e eu vejo pessoas que estão dentro desse nicho agora falando, tipo, meio que educando sobre IA. E assim, cara, eu conheço essa pessoa. E essa pessoa veio de vendas. Essa pessoa é um advogado. Não tem essa conhecimento pessoa, suficiente. ela não tem conhecimento, só que é tão... precisa tanto passar esse conhecimento que a galera tá tão, tipo assim, eu preciso saber sobre IA, que ela fez o time dela em cima disso, entendeu? E isso funciona pra tudo. Por exemplo, por que o clickbait funciona? Porque a gente gosta de ver treta. Ou a gente gosta... É normal Entendeu? É do ser humano isso. Isso. Então a gente tem... A gente tem essa característica e tem algumas pessoas que entenderam o timing e tem outras pessoas que não entenderam. E tem mais uma coisa ainda. Tem gente que entendeu o timing, mas prefere não pegar ele. E é uma estratégia, entendeu? E quando a gente fala de personal branding, o principal ponto é a estratégia. Por que ela não decidiu, não me diz assim, tipo, cara, eu sei que dá pra pegar o time, mas eu não quero. Porque às vezes a pessoa não quer se expor. Tá. Esse ela é o principal ponto dos nossos clientes, por exemplo, não quero me expor. Entendeu? Tem muito cliente que vem fazer personal branding com a gente, falando de pessoa física agora, tá? De marcas pessoais mesmo, não envolvidas só marcas e empresas. Que querem fazer, mas tem eu ia dizer a palavra receio, mas é essa palavra mesmo. Receio de se expor. Porque acham que vão passar vergonha, porque tem dificuldade de gravar. Impostor, né, velho? É isso daí. N motivos. Então, o principal ponto que a gente trabalha é assim, ó, é a gente montar uma estratégia com o momento da pessoa A até o momento que ela evolua no Z. Porque não é só do A ao B, né? São 1 zilhão de coisas desenvolvidas ali no meio. Então, eu posso começar uma vez por semana, eu posso começar uma vez por mês, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e a gente vai trabalhando na evolução. Tu consegue montar mais ou menos assim, eu sei que não vai ter o ideal, porque pessoa por pessoa, estratégia diferente. Mas o que tu recomendaria pra galera? Cara, você quer começar, faz post não sei o que lá, tipo, tem assim mais ou menos um início? Depende do nicho, né? Se a gente for falar, por exemplo, de IA ou de empreendedorismo, que é o que a gente tá falando agora, minha sugestão é a pessoa pensar em ter um canal no TikTok. TikTok? O TikTok, fazer vídeo de até 1 minuto, 1 minuto e meio lá pra dentro. E daí, isso é uma estratégia do TikTok, o cara tem que performar vídeo todos os dias, mas a gente não sugere. A gente sugere 3 vezes por semana para iniciar. Por quê? Porque se tu pegar o nicho e as pessoas te assistirem, elas vão te assistir 3 vezes por semana. A tua entrega, ela segue uma constância, não só necessariamente a entrega do algoritmo. Fazer postagem no Instagram, porque tem muita gente que está utilizando o Instagram hoje como canal comercial. E qual que é a ferramenta do Instagram que mais está funcionando hoje? Vamos todos rir? Carrossel com música. É o que mais funciona. Depois é Reels, depois é History, depois é Feed. Então, fazer postagens no Instagram. Tipo, faça um post com 5 fotos, sei lá. E põe uma musiquinha. É o que tá mais entregando. Porque... Mas assim, quando tu fala entregando... Aí eu vou... Fura a tua bolha. Sai dos seguidores. Tá, eu tô pensando no TikTok aqui. TikTok, beleza. Eu tô navegando lá, daí eu posso navegar nos meus seguidores ou não seguidores que recomenda pra mim, né? E aí me acha lá com o vídeo de, né? O vídeo de inovação e empreendedorismo, whatever. Quando eu tô falando isso no post no Instagram, no Instagram eu não tô navegando o que não é pra mim, certo? Eu tô navegando as pessoas que eu sigo. Como é que esse post aparece pra pessoas que não... Sabia que tu ia vir com essa pergunta. O Thiago, ele adora perguntar coisas legais. Eu tô aqui pra vocês, gente. Vocês estão pensando assim, vocês estão querendo fazer essa pergunta, então eu tô... Sabia que 90% das pessoas navegam no TikTok na aba para você e não nos seguindo? Na aba pra mim, A aba é pra você, que é aquela aba de coisas que tu não segue, que ele recomenda. E tu sabia que a gente tem 70% das pessoas que navegam, não só, mas que navegam muito na aba dos Reels do Instagram? Reels, tá. Então, o que acontece? Aquilo lá tu não tá seguindo ninguém. Não. Aquilo lá é uma fura de bolha. O que acontece? Quando o teu conteúdo aparece ali, é os teus não seguidores... Mas o Reels não é só vídeos? Reels é vídeos, mas ali aparece carrossel agora também. Naquela aba. Por isso que ele tá entregando bem. Entendi. Entendeu? Agora faz sentido na na cabeça. Essa estratégia é uma estratégia do Instagram para competir com o TikTok. Por quê? Porque o TikTok performa bem carrossel com música e vídeo. O que a aba Reels é? Praticamente a cópia disso. Então, tá, mas então assim, o TikTok tem 70 e poucos que é 90% do TikTok da galera que naveguem para você. Para você, tá. E 70% no Instagram... de usuários do Instagram... no Instagram é 70? Navegam não só mais na aba Reels. Mas, então, cara, isso mudou quando? Porque assim, eu fiquei pensando... Porque, em teoria, o Instagram nasceu
né? Aí na minha cabeça, tá, Dani? Tu me corrige. O Instagram nasceu, pra mim, ser mais próximo da Dani, porque a Dani posta lá dia a dia e eu consigo saber o que a Dani tá fazendo e eu quero, pô, legal, a Dani tá vindo no podcast. Ah, legal, a Dani tá fazendo... Entendeu? Eu tô no Instagram pra saber os meus seguidores o que eles estão fazendo. Teoria na minha cabeça, tá? Agora tá me dizendo que não, que o Instagram agora ele tá proporcionando, tipo, correlação com o que a Dani faz, que eu sigo, vai trazer uma pessoa parecida e também faz a mesma coisa. O que acontece é que esse 70% é que as pessoas não navegam só ali, mas 70% delas navegam nas abas delas, que elas veem nos seguidores, e naquelas ali. Tipo, elas vão pros seguidores, já viu todo mundo que faz, agora eu vou pra coisas novas. Isso mudou recentemente até, se tu for pensar, depois da pandemia. Porque todo o algoritmo das redes sociais mudou. Não, mudou depois da pandemia. Ele veio se alterando, né? E também o que acontece? O TikTok hoje, em proporções, ele é a rede social que cresce mais rápido no mundo. Tá? O Brasil é o terceiro maior usuário de TikTok do mundo. A gente perde para os Estados Unidos e para a Índia. Tem mais gente morando, verdade, né? Eu vejo muito indiano. A gente tem mais gente morando lá, enfim. É uma produção de conteúdo que é imensa. Então, as redes sociais, elas têm que se adaptar, porque a gente vê que existe um êxodo da galera Gen Z saindo do Instagram, ou usando ele muito menos, e indo para o TikTok. Isso vai acontecer... Sempre, é um ciclo. O TikTok vai acontecer, o Instagram vai acontecer o que aconteceu com o Facebook, o TikTok vai acontecer com o Instagram e com o Facebook, ele é esse parâmetro, assim. Então, pra gente responder a tua pergunta, porque a gente deu uma volta imensa, né? A minha sugestão é que a pessoa poste no TikTok vídeos de 1 minuto a 1 minuto e meio, 3 vezes por semana, a gente falou, que a pessoa faça carrossel com música e faça reels e history nessa mesma tocada, umas 3 vezes por semana, que a pessoa poste no LinkedIn. Principalmente quando a gente for falar de empreendedorismo, IA, tudo que a gente estiver falando que é mais profissional, o LinkedIn foi criado para isso, e apesar de que as pessoas estão usando o Instagram para isso, a galera se diferencia no LinkedIn quando ela está indo um pouco contra a bolha. 2, 3 vezes por semana. E se você tem tempo, sugiro ir para o YouTube. Por quê? O YouTube é um canal de conteúdo e que tu pode reutilizar esse conteúdo. Cara, eu não consigo gravar todo esse tempo. Grava um vídeo no YouTube grande, faz alguns cortes, joga para as outras redes sociais. O YouTube é legal porque tu tens uma maneira de monetizar ele que é muito mais... Não vou dizer que é fácil, mas ela é muito mais definida do que o restante. E eu acho que é o suficiente. Quando tu... É bastante coisa, tá? Não, pois é. Isso. A minha pergunta ela vai bem nessa linha. Quando tu fala que, beleza, entendi aqui o que tem que postar... e depende, óbvio, do job da pessoa, né? Talvez não faz sentido no YouTube, TikTok, whatever. Mas existe, por exemplo, quando eu vou pensar aqui que eu vou no TikTok, Instagram, essas redes talvez que eu entendo que é mais fácil, mais rápido de você postar. Porque TikTok eu bato Instagram eu bato uma foto, posto, TikTok faço um vídeo aqui, posto, beleza. Quando eu tô falando de YouTube, eu tenho uma produção. Quando eu tô falando, talvez, o LinkedIn, eu também tenho uma produção, um artigo, alguma coisa do tipo assim que eu tenho que postar. Eu ir para essa plataforma, eu simplesmente vou para essas plataformas, ou eu tenho que fazer tipo um setup nessas plataformas, do meu jeito que eu quero falar, para daí eu começar a interagir. Então, por exemplo, eu vou criar um Instagram. Cara, só cria o Instagram e começa a postar. Não, Thiago, você tem que criar um Instagram, você tem que fazer uma bio bem direcionada, você tem que seguir algumas pessoas. Tipo, tem alguma coisa nesse sentido? Isso já é estratégia, né? E a nossa sugestão... O que acontece, tá? Isso que eu falei antes é uma sugestão geral. Quando a gente começa com o cliente, a gente faz análise de cada um, porque tem clientes nossos que não trabalham assim, tem clientes nossos que postam 1 vez por semana no Instagram, 1 vez por semana no LinkedIn, fazem um vídeo ou outro pro YouTube, pro TikTok e estão performando como eles queriam. Porque tem mais uma sugestão, OKR, KPIs, dados de sucesso, é aquilo que é bom pra ti. Que tu definiu, né? Que tu definiu, porque, por exemplo, assim, tem uma frase... não vai se comparar, por exemplo, sei lá, com o GeoJ. Não tem como. Que é um cara que já tá muito evoluído, sim, é o outro dele rolê. É outro... A gente tem uma frase que a gente fala que é o seguinte, assim, ó, a definição de sucesso, ela é tua. Qual que é a tua definição de sucesso? Se pra ti, engajamento... Isso é pra cada pessoa, a definição de sucesso é diferente. Ou pra cada empresa, por exemplo. E às vezes, por exemplo, a gente trabalha projeto de porta-vozes em empresas que tem mais de uma pessoa dentro da mesma empresa. E às vezes pra cada uma é diferente. Então tem um cara que ele performa muito bem no engajamento e aquilo serve para a empresa. Tem um cara que ele performa muito bem nos comentários, por exemplo, e aquilo é bom para a empresa. Então, as OKRs de sucesso, os KPIs, os dados, eles são para ti. É aquilo que tu quer
que seja bom pra ti. Porque a gente fala uma frase também que engajamento não paga o boleto. Mas, por exemplo, se tu for pensar pra uma influencer, paga. Paga. Entendeu? Então, o OKR de sucesso é aquilo que é definido por você. E daí, a gente trabalha estratégia. Então, isso que tu falou antes, de ter uma bio definida, uma foto que converse, porque muitas vezes tem gente que põe foto de festa porque tava bonito no LinkedIn. Não comunica nada aquilo. A pessoa nem olha a tua cara, sabe? Então, foto a gente posta uma foto de frente falando com a pessoa. Porque daí tu traz, mesmo que seja inconsciente, a aproximação. Quando a gente vai fazer a mini bio, a gente tava falando uma discussão de mini bio antes, né? A sugestão é que no LinkedIn não precisa ter os 150 caracteres, mas que tu consiga falar um pouco sobre ti nas 3 primeiras linhas e depois tu explana. Porque daí a pessoa já bate o olho e ela já vê. Quando a gente for falar de Instagram, tu colocar uma foto que é porque é diferente a foto do LinkedIn do Instagram. Isso é tudo estratégia, entendeu? A foto do Instagram tu tem mais liberdade pra falar, pra fazer, são coisas um pouco diferentes. A do LinkedIn a gente já sugere uma coisa mais com perfil profissional. Por quê? Porque pode ser que nesse momento tu esteja sendo porta-voz, pode ser algum momento que tu esteja caçando um emprego, pode ser algum momento que tu precise falar da tua empresa. Então ela tem que transitar bem entre esses momentos. No LinkedIn, no Instagram, a gente trabalhar uma bio que ela fale sobre ti em 150 caracteres. Então é a gente colocar informações que são cruciais ali em cima, com uma foto que fale sobre quem tu é, não necessariamente de maneira profissional, de maneira pessoal. E o TikTok, ele é meio livre, mas a gente trabalha similar ao Instagram, porque os dois são um pouco parecidos em algoritmos, se a gente for pensar. Cara, graças a Deus existe pessoas que nem você, porque eu acho muito difícil. Cara, o Instagram é assim, o TikTok é assado, e o LinkedIn não sei o que, aí eu já pulo, onde é que eu vou, meu Deus, sabe? E é legal a gente pensar sobre isso, porque a gente estuda na empresa, eu só posso falar da minha experiência, né? A gente estuda na empresa cada nicho por pessoa. Então, por exemplo, a gente atende o cooperativismo. É muito diferente do restante. Imagino. Tu atende, sei lá, uma startup. O cooperativismo é estritamente formal. E não só isso, mas é propósito, valores. A startup é mais despojada, sei lá. E tu tem mais possibilidade, às vezes, mas nem por isso, assim, a gente... Uma é muito... eu vou usar a palavra apegada, tá? Uma é muito apegada aos propósitos e valores. Outra talvez seja muito desapegada a isso. Então, tu tens... fica mais difícil porque ainda é mais aberto. Então, a gente traça estratégia por pessoa, por canal. E isso é legal porque com estratégia, tu consegue medir. E aquilo que tu mede, tu sabe se funciona ou não. Sim, tu tá vendo progresso ou não, né? É isso. E daí a gente tem ferramentas, por exemplo, que conseguem conectar. Hoje a gente usa na empresa, né? Não sei se todo mundo usa, eu vou falar novamente minha experiência, mas a gente consegue conectar se a marca Thiago, pessoal, impactou positivamente e quanto a marca da empresa Thiago. A gente consegue fazer essa relação através de modelos de atribuição, e daí a gente usa IA, modelos de atribuição, LinkedIn, algumas coisas assim, e a gente entregou para clientes nossos essa correlação, é uma coisa bem recente, tá? A gente conseguiu fazer, obtive conhecimento e acesso à ferramenta agora no meu intercâmbio, e é muito legal tu ver. Por isso que a gente consegue entender que tem clientes nossos que tiveram incremento de share de marca 35%. Isso, tu falou do 35%, né? Eu entendo que a estratégia, beleza, foi para esse tipo de 35%, mas eu consigo ter uma estratégia, tipo assim, eu vou fazer um brand pessoal, aí eu tenho a empresa com o brand pessoal e os sócios estão fazendo o brand pessoal. Então, sei lá, 2, 3, 4 sócios lá. Essa estratégia do brand pessoal ligado com a empresa, independente do número de sócios, ela tem que ser uma estratégia planejada em comum, certo? Unicamente, sim. Pra tipo a gente pensar, cara, o que a gente quer? Eu quero crescer, vou dar exemplo aqui, tá, gente? Eu quero crescer com a minha marca pessoal, eu quero crescer e trazer mais vendas para a empresa. Ou eu quero crescer a marca pessoal e trazer mais brand dentro dela para mim conseguir contratar mais talentos, sabe? Então isso tem que ser juntos, né? Sim, é tudo quando a gente fala de marca pessoa, autônomos, não, porque tu tá falando só da tua marca. Só eu mesmo, daí beleza. A gente define o teu objetivo e o que tu quer alcançar. Quando a gente fala de marca porta-vozes, que é a marca dos porta-vozes da empresa pessoal, sim, ela tem que estar integrada. Qual que é o objetivo da empresa com a comunicação? Com o brand teu, né? Isso, que com a comunicação. Primeiro, com a comunicação. A empresa, com a comunicação, ela quer passar isso. Qual que é, dentro desse objetivo, o objetivo da marca pessoal dos porta-vozes? Tá. Ele tem que estar inserido no objetivo geral de comunicação da empresa. Então, por exemplo, se a minha empresa precisa crescer em
share, a minha empresa precisa vender mais, a minha empresa precisa crescer em reconhecimento de mercado, reputação, a gente inclui ali dentro, porque as estratégias daí vão nortear isso. E, por exemplo, cada pessoa tem um pilar que fala melhor. São pilares que a pessoa fala melhor. A gente trabalha conteúdos humanizados, por quê? Porque é tendência de marketing desde sempre, só que 2025 veio muito mais forte tu trabalhar conteúdos de maneira humana. Vai vir, né? É que pra mim tendência já está acontecendo. A gente já tem que trabalhar sobre isso. Sim, não, entendeu? concordo. Então, é que está se falando muito sobre isso. Por exemplo, é uma observação pra gente fazer no nosso dia a dia. Conteúdos não produzidos estão muito em alta nas ferramentas que trabalha vídeo, por exemplo. No YouTube, tá? Porque o YouTube é um canal profissional, a gente entende que o YouTube é o LinkedIn dos vídeos. Porque ele é mais profissionalizado, né? E a ferramenta, a plataforma em si, ela entrega conteúdos melhores. Quando ele tá melhor produzido, tem legenda, ele tem alguns rolês estratégicos ali. Mas, por exemplo, o Instagram tá entregando bem conteúdos que não são muito produzidos. Ou que tem edições, mas que não são top edições. Por quê? Porque as pessoas se reconhecem naquilo ali. E elas veem que é mais fácil e que elas também conseguem fazer. Isso vale pra tudo. Pro TikTok e pro Instagram. E daí, se a gente for analisar, por exemplo, grandes influencers do TikTok, não existe quase nada de edição na galera que cresceu no TikTok. É um vídeo olhando pra cá e fazendo. Ou com a blusa na cabeça, imitando com o cabelo. Entendeu? Essa galera, assim, que cresceu ali. É muito legal, porque o que acontece? Tu consegue entender que o potencial humano, ele é ilimitado. Sim. A gente consegue fazer coisa ruim e coisa boa. Claro. Ilimitadamente, entendeu? Mas independente, pode ser no marketing ou não, a gente consegue claro fazer que sim, é isso. Então, tipo, a estratégia, ela tem que estar alinhada com a comunicação geral. Se for a tua de autônomo, com teus objetivos. Se for a da tua empresa, os porta-vozes têm que estar inseridos dentro da estratégia da empresa, porque aquilo ali incrementa a marca. Sim. Então, tem que falar... Pensa, tu tá falando... Eu estou representando uma marca. Eu tenho que estar... alinhado com isso, falando bem, porque senão não faz sentido, né? É isso daí, a estratégia tem que englobar isso, né? Também. E isso é uma coisa que a gente vê hoje, que a gente tem dificuldade, e agora é uma dica. Priorizem suas marcas pessoais. Elas são relevantes. Porque a gente tem dificuldade, às vezes, das pessoas não priorizarem achando que elas não fazem a diferença. Tipo, eu foco só na empresa, marca a empresa e não marca... É isso. A gente tem que entender que a gente tem o potencial de fazer diferença. Eu concordo 100% contigo, porque eu gosto de ver muitos outros podcasts. E aí eu vi dos sócios, né, da Malu e do Bruno. E a Malu, ela falou assim... Eu não sei se foi esse ano que eu vi que ela falou isso ou ano passado, mas ela falou o seguinte... Que quando eu não fiz tanto conteúdo meu, pessoal, nas minhas redes sociais, esse ano foi o ano que eu menos vendi o Materialize, enfim, o programa dela. Aí, quando eu entendi os dados, ela pegou dados e viu isso, ela falou, cara, eu entendi que eu preciso estar mais dentro do digital para me conseguir vender mais. Então, casa exatamente o que você está falando. Não é só crescer marca, né? Mas é crescer quem está à frente da marca como sócio, enfim, como diretor, CEO. E tu sabe que eu já reparei isso na minha rede social, pessoal, né? Porque o que acontece? Durante muito tempo, a gente ficava numa correria louca e a gente não fazia as redes sociais da empresa. Daí a gente tem um time que, pelo amor de Deus, né, gente? Eu montei estratégia, a galera executa... a casa Ferreira Espelho de Pau. Eu acho horrível isso, entendeu? Então mas acontece muito. A gente pegou esse ano e a gente arrumou a casa, a gente fez o rebranding, montou a estratégia, definiu, beleza. Mas na minha marca, rede social, que é a minha marca pessoal, lá eu falo um pouco de vida, eu falo de viagem, que é uma coisa que eu amo, eu falo de trabalho. Quanto mais eu interajo lá, eu coloco foto, pode ser da paçoca, pode ser minha, pode ser de viagem, pode ser de trabalho, mas a gente tem abertura com clientes, é muito engraçado isso. Então, por exemplo, eu tenho já pessoas que chegaram em mim e que na nossa primeira reunião de cliente me perguntou como foi a tua viagem pra Disney? Porque o cara queria ir, ou porque o cara já tinha ido, ou como foi o teu intercâmbio, ou como foi a tua viagem pra não sei onde. Eu fui pra Colômbia ano passado, foi uma experiência muito legal, e eu tenho um cliente meu que eu montei o roteiro dele praticamente. Pra ir pra Colômbia. Pra ir pra Colômbia, porque ele gostou muito, ele achou muito legal. Eu fui trabalhar, na verdade, um cliente meu me convidou. Mas foi muito legal porque é uma experiência diferente, não é um país que a gente visita com frequência. Então, acontece isso. Eu sou prova concordo. total disso. Tem até recentemente, eu faço eu faço um programa de mentoria e aí uma dessas mentoras falou pra mim, Thiago, ela tem eu não vou te lembrar o nome de uma síndrome que ela tem.
E aí ela começou a falar sobre essa síndrome no Instagram dela. Tipo, saca? E aí ela foi contratada para palestrar. Ela foca em liderança, sabe? Terapia, enfim. E ela foi convidada para palestrar exclusivamente porque o dono da empresa viu ela falando sobre essa síndrome e falou assim, eu quero você. Não quero saber preço, eu quero você porque possivelmente o cara se conectou e ele tem essa mesma síndrome e tal. Eu falei, eu quero mostrar isso aqui pra galera, entende? E sabe que o principal fator de, por exemplo, de crescimento dentro do TikTok agora, falando... O Instagram também, mas o TikTok foi mais reforçado isso para empreendedores, é nicho. Navega lá uma hora e... Por exemplo, eu vou dar uma experiência pessoal. Eu navego muito por lá, né? Eu já entendi, eu já tive conhecimento adquirido através do TikTok de uma doença chamada POTS, que eu desconhecia, de vaso vagal, uma doença que eu desconhecia, de pessoas que têm uma doença que é a dor mais forte do mundo, que eu desconhecia, de coisas que eu nunca ia ter acesso, porque eu não conheço ninguém que tem. Mas o nicho daquelas pessoas a falar sobre isso apareceu na minha For You, eu acabei descobrindo que tem. E daí, quando tu começa a pensar sobre isso, nichar é segmentar. E segmentação é uma força gigante de marketing que a gente tem. Então, eu vou fazer uma campanha de anúncio, de performance. Se eu fizer para todo mundo, pode ser que eu atinja mais pessoas, mas a chance de o fundo do meu funil, as pessoas que eu captar, chegarem lá é muito menor, porque essas pessoas, a maioria pode não estar interessada. Se eu segmentar, a chance de eu ter impactado menos pessoas, mas ter mais gente no fundo do meu funil, é muito maior. E isso é a mesma coisa. É nicho. Ela pegou um nicho. Tu vai falar sobre inteligência artificial. É o teu nicho. Apesar de estar muito ampliado o interesse sobre isso, vai ficar quem se interessa. Sim. Não, eu acho que esse até... Eu lembro de quando surgiu o parado do Bitcoin, blockchain, né? Cara, a gente consegue agora colocar a blockchain no seu projeto. Cara, isso foi um boom que todo mundo, assim, começou a falar sobre isso e começou a criar projetos sobre isso. Até que se entendeu que era um timing. E, tipo, eu consigo utilizar isso numa parada específica e tal. E eu entendo que a IA tu consegue encaixar em vários... Quase tudo, né? Quase tudo. Só que eu entendo que não adianta eu, Thiago, ir lá falar de IA para advogados. Cara, eu não advogo. Eu não sei. As palavras que os advogados falam, eu não conheço. Então não adianta eu criar esse nicho. Eu entendo que eu vou falar de IA, mas talvez por um nicho que eu manjo. E acho que vai surgir isso, entende? O IA para marketing, IA para advogado, IA para médicos. Hoje já tem, né, Hoje já Thiago? tem, eu vejo que já tem, mas eu entendo que pra frente vai ficar muito mais, tipo assim, esse cara é muito especialista em IA para médicos, E tu sabe que isso é... Outra tendência que a gente já trabalha é comunidades. Não só as comunidades que a gente tinha lá dentro. Lembra do Orkut? Sim. Eu odeio o sapato vermelho, sei lá, e daí as pessoas não se atacavam lá dentro, entendeu? Era a comunidade. Então hoje a gente tem muito forte esse... É que o Google não é dessa época. Jovem! Claro esse tempo a gente foi fazer um podcast e aí a gente falou, só parênteses, a gente tá falando sobre não sei o quê. Nazaré, sabe a Nazaré? Meu Deus, a Renata Sorrá. Ele não sabia quem que era. Poxa, Gu, que isso, cara? Não, eu sabia quem era, só que não liguei o nome da pessoa. Mas depois que eu vi, eu falei, tá, agora entendi. Teve que botar aqui pra ele entender. E vocês já viram que ela deu uma entrevista falando que a galera reconheceu ela na rua? É a mulher do meme da Nazaré. Do Nazaré. E daí ela, 35 anos de carreira, sou reconhecida pelo meme? Achei o máximo. Enfim, quando a gente fala de comunidades, por exemplo, é uma tendência gigante porque as pessoas querem se encontrar com pessoas que gostam do que elas gostam. É uma bolha. A gente vive em bolhas, né? Bolhas sociais, bolhas econômicas, bolhas por interesse. E por que a gente estava falando antes, lá no começo, de nanos e micros influenciadores? Porque é comunidade. Entendeu? É segmentação por comunidade. A gente sabe que existe nichos em marketing de comunidade, tu criar comunidades, falar lá dentro para aquelas pessoas, tipo o grupo do WhatsApp, assim. É uma comunidade, se tu for pensar. E isso que tu acabou de falar dos nichos, é a mesma coisa. É a IA para a comunidade de advogados. Cara, mas quando tu fala em criar comunidade, eu acho muito legal, tá? Eu tenho até não anseio, não vou dizer um anseio. Mas é massa, eu curto também. Mas eu gostaria de criar uma. Porque eu gosto muito de, tipo, estar aqui e falar pro pessoal e ajudar a galera. Eu entendo que a comunidade faz esse trabalho. Sim, perfeito. Faz esse job de ajudar, né? Mas quando fala em criar comunidade,
como é que tu tangibiliza isso assim? Cara, beleza, é criar um canal no YouTube, é criar, sei lá, um grupo de Instagram, como é que é criar uma comunidade? Assim, as pessoas têm que te reconhecer como isso? É que eu entendo que depende daquilo que tu quer entregar. Se a gente fosse falar, vamos criar uma comunidade no Facebook, como que tu vai tangibilizar? Tu vai analisar os dados daquilo que pessoas curtiram, pessoas falaram, pessoas repercutiram. É que eu acho, aí é uma opinião, não achar, é uma opinião pessoal, profissional e pessoal, que tem muito mais a ver com o quanto tu consegue espalhar a tua mensagem. Ficou uma frase estranha, né? Mas quanto tu consegue entregar daquilo que tu gostaria e quanto tu vê resultado nas outras pessoas daquilo que tu entregou. Ele é muito mais de sensibilidade do que necessariamente de tangibilização. Mas então, se eu tenho... Vamos pegar o Instagram como exemplo. Se eu tenho... Eu falo exclusivamente sobre uma parada no Instagram e as pessoas me seguem, é uma comunidade. Claro. Tudo é comunidade, Thiago. A US Angels é uma comunidade? Sim, sim. Entendeu? A gente produz conteúdos e qual que é o nosso objetivo, por exemplo, com esse podcast? É uma comunidade de 3, digamos. Se a gente levar conhecimento para as pessoas. Isso. Qual que é o objetivo do Capivara? É a gente levar a comunidade conhecimento para as pessoas. É uma comunidade do podcast. Tudo é uma comunidade. Só que tem algumas que são formais, o US Angels, formal, né? Uma associação, a gente é associado, sim, a gente participa de eventos, tudo, etc. Ou faz falando jabá, no teu Instagram, jabá, maravilhoso, Felice, é ótimo, já fiz vários negócios emocionantes. O que acontece Obrigado, de nada. O que acontece é que tudo pode ser uma comunidade, tudo tem potencial para isso. Tu entendeu? A tua entrega gratuita lá no teu Instagram, porque tu paga para ter estratégia, tu paga para fazer anúncio, tu investe seu tempo para produzir conteúdos. E a pessoa que tá em contrapartida, ela tá consumindo aquilo de graça. Mas tu criou uma comunidade. Pode ser que tu seja dono da comunidade, chefe da comunidade, não interessa, mas tudo tem potencial de comunidade. E isso, comunidade, é uma das coisas mais fortes que a gente vem de tendência, não de 2025 só, desde 2023. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais querendo consumir conteúdos que estejam nas bolhas delas. Porque a gente sabe de polarizações infinitas. A gente combinou de não falar sobre isso, mas bolha é o que engaja. Se eu ver uma coisa que eu gosto, eu vou engajar. Cara, sabe por que eu concordo contigo? Porque eu tenho uma força de caráter muito forte em mim, que é amor ao aprendizado. Tipo, eu gosto de aprender coisas. Óbvio que se eu me pegar, eu tô aprendendo coisas, tipo, sei lá, sobre a luz, assim, né? Porque eu preciso montar um podcast e eu vou lá e estudo sobre isso, estudo sobre microfone, estudo sobre câmera, e eu ganho esse conhecimento, porque eu gosto disso, eu passo horas fazendo isso naturalmente, e desenvolvo a habilidade de entender e montar isso. Quando você fala de bolha, eu percebo muito isso porque, cara, eu vou ir no assunto de IA, por exemplo, que eu quero saber, ou de tecnologia, que eu sou desse background. Cara, eu não encontro esse assunto no detalhe, sabe? Porque o assunto que eu fui buscar, ele não tá inserido numa bolha exclusivamente disso. Ele tem esse assunto de IA e outras coisas de tecnologia junto. Eu falo, pô, cara, mas eu quero um assunto, tipo, muito no deep ali. Porque o raso eu já peguei. E eu não encontro essa bolha. Daí eu tenho que encontrar uma bolha, tipo um nicho, pô, esse cara ou essa situação... Vai funilando. Aí eu, encontrei, isso aqui, beleza. Esse cara aqui fala exclusivamente de vendas pra IA, que é o que eu tô fazendo agora. Então tá, vou pegar o cara de vendas, entende? E aí você acha o nicho. Às vezes eu não acho o cara, e aí eu fico... tipo, um quebra-cabeça, tipo, eu pego essa informação daqui, mais essa informação daqui, junto e beleza, é isso aqui, entendeu? E aí talvez ali que surja a bolha, né? E tu entende que o tangibilizar, o pegar daqui é o mais difícil? É o mais difícil? Quando a gente vai entregar, por exemplo, resultados, dados, números para as empresas, para as pessoas, é isso que a gente tem que fazer. Entende? Tu tem que ir catando, juntando várias informações para essa informação formar uma só. Que foi o que a gente entregou recentemente que eu tinha te falado. Foi assim que funciona. Ainda é assim. Vai ter um momento que a gente vai conseguir, em algum momento, agrupar isso. É mais fácil, né? Vai se fazer mais fácil. Entendeu? É isso. Mas o que acontece? Isso é nicho, é bolha. E quando a gente fala de marketing, tem muita gente que não utiliza mais o funil de marketing tradicional, que é o topo, meio e fundo. Ele já está mais segmentado, ele já tem outras... Mas ele funciona muito bem para essa ilustração. É um triângulo invertido. Aqui embaixo vai estar o teu nicho. Aqui vai estar aquele maior que tu não consegue achar as tuas coisas e aqui vai estar todo mundo, entendeu? Então, nicho, segmentação, comunidade, bolha, tem que ter. E para qualquer empresa, em qualquer estágio. Pode ser da startup, pode ser o cara que é autônomo. Se tu não encontrar o teu nicho, tu vai falar para quem? Para todo mundo. E todo mundo não engaja.
Como é que tu vê, Dani, nesse caso do nicho? Que eu acho isso muito legal porque recentemente eu vi um vídeo, e esse cara lançou um estudo, mas eu não vi o estudo dele, eu vi o vídeo, que ele fala que quando você trabalha num nicho, você consegue ter crescimento muito mais absurdos, tipo, sei lá, 200, 500%, do que quando você trabalha não nichado, mas você vai ter um crescimento. O que ele quis dizer, né, no vídeo dele? Que quando você tá nichado exclusivamente, cara, eu tô nichado em canecas para podcast, ponto. É isso que eu faço. Eu vou entregar excelência em canecas para podcasts de toda a região ou todo o Brasil. Quando eu cheguei nisso, eu peguei mercado. E agora eu consigo entregar canecas para estúdio de rádio. Porque eu tenho uma experiência com podcast, por exemplo. Entendeu? Esse cara ele fala sobre isso, tá? E a minha pergunta vai no seguinte, assim... Como que tu entende que quando eu estou criando uma startup, que é o que a gente está falando aqui agora, que a startup precisa nichar o conteúdo dela no marketing, sabe? Para mim ter performance no growth, né? Pô, porque o objetivo agora é eu validar meu produto e crescer caixa, cara, é isso. Ou tu entende que nesse momento a startup não pode nichar e talvez ela tenha que abrir um pouquinho o leque para entender onde é que ela tem que ir. Profissionalmente, eu sugeriria a gente abrir um pouquinho o leque para entender onde ela tem que ir. Quando ela entendeu, ela nicha. Tá. Quanto tempo é esse abrir o leque? Depende muito de cada empresa, como ela performa. Mas tem média, tu acha que... Assim, ó, quando a gente vai fazer anúncio para uma empresa que nunca fez, tá? Eu vou dar esse exemplo. Vamos pensar o seguinte, vamos montar uma empresa do zero. Perfeito. O Gu é nosso CEO, tá? Oi, chefe. E ele quer... Vamos usar aquela da peça do carro, tá? Ah, beleza, fechou então. Tá? Ele é viciado em carro, ele modifica o carro dele, bota Show. turbo, não deixa a polícia pegar não. Bem velozes e furiosos, Bem. não é mesmo? Tu anda com ele, tu anda de com ele pra tu ver. Só Mas na enfim. pista a gente acelera. Só uma dentro. Na pista. É a reencarnação do Lewis Hamilton, esse menino. Olha, Não morre, tá, Lewis? A gente te ama. ele disse inclusive que na chuva ele anda bem. Ô, Senna! É. Ô, Seninha! Tá, vamos pensar na tua empresa, então, que é a empresa do Gustavo, que tá do zero, do então, nada. assim, ó, ele manja de carro, então ele sabe que quando você quer, sei lá, ter mais tração na rua, você precisa desse tipo de pneu e papapá. Ele manja disso. E ele monta um e-commerce pra isso. E ele começa, cara, agora eu vou começar a vender e vou começar a fazer anúncios. Vai vender produto, peça. Como é que a gente faz isso? Ainda tu trouxe um segmento legal da gente conversar, que é e-commerce. Porque a gente consegue tangibilizar a venda, porque a conversão em e-commerce é venda. A venda. Porque, por exemplo, se tu for falar de serviço, a conversão é contratação. E daí, contratação tem caudas. A gente tem clientes nossos que tem cauda de 6 meses, 3 meses. 2 anos, porque são serviços caros, entendeu? Então, vamos falar do Gustavo. Se a gente fosse falar de marketing, exclusivamente digital... A gente fez um branding pra montar e vender, agora tá fazendo de marketing. Se tá tu pegando, for contratar né? uma empresa e não for a Planks, ficarei triste. Tu tá pegando já, né? Vamos lá. A gente falando de digital. Vamos falar de performance, falar de conteúdo e falar de marca pessoal. Vou nichar vou quebrar em 3 peças. 3. Quando a gente fala para clientes novos que nunca fizeram anúncio, a gente sugere que a pessoa comece a fazer anúncio pelo menos 6 meses, 180 dias. Tipo, seguido. Sem parar. Sem parar. Isso. O que acontece é que a gente tem um período de rampagem, que funciona... Todo gato é isso, né? Tem gente que fala onboarding, ramp-up, rampagem, e-mail, tudo tem, tá? O que acontece? A gente faz o período de rampagem. Ele tem R$1.000 pra gastar. Mês, por exemplo. Ele não vai conseguir gastar no primeiro mês R$1.000. Tá, então ele tem R$6.000 em 6 meses, vamos dizer. Digamos, eu não vou usar o número, tá? É só pra te entender. Tá. O que acontece é que eu não sei fazer conta de cabeça, então também tem isso. Não, tá? mas gente, eu preciso de calculador. Mas o que acontece é assim, ó. O primeiro mês, ele não vai gastar os R$1.000, porque ele tem que ganhar performance, reputação. Então pode ser que o anúncio... pode ser que o anúncio dele nem saia no ar na primeira semana, ele demora um pouquinho. Daí ele vai subindo. Então, a gente entende que para o período de rampagem até os 6 meses é o período de adaptação. A gente trabalha de 3 em 3. Tá. 3 meses para ele rampar e 3 meses para ele adaptar, porque a gente não tem histórico. Sim, tu não sabe se vai ser bom ou ruim, né? Tu não... Então, nesse período de 6 meses, a gente sugere ele ter uma ampliação de base um pouco maior. Tá, abre o leque e Legal. tenta para pessoas de 20 a 70 anos, sei lá, dado isso. de mercado agora do e-commerce. Os e-commerces têm características diferentes e tem e-commerce que performa nos 6 primeiros meses. Quer dizer o quê? Que chegam no break-even, pelo menos, ou que já dão lucro nos 6 primeiros meses. Mas tem e-commerces que demoram até 2 anos.
Tá. Tu entendeu? Então, Sim, sim, durante sim. 2 anos, tu tá num período... Tô testando. Mesmo que tu já tenha reputação, que tu já esteja vendendo, que já esteja tudo certo. Mas os primeiros 2 anos é um período que é um teste. Tu pode, por exemplo, vender muito na pandemia, 2020, 2021. Deu 1 ano. 2022 tu não vende mais nada, porque tu vendia pijama e o pessoal já saiu de casa. Entendeu? Então, o período que a gente sugere que tu tenhas uma base maior é 6 meses. Fez o teste, tu já entendeu qual que é o teu nicho, a gente começa a fazer a funilação. Não entendeu ainda, fica mais um tempo, 9 meses, até 1 ano, com uma base maior, com um spread maior de base. Aí a gente começa a fazer o nichado, a gente começa diminuindo ela aos poucos. Porque daí tu vai pegando o dado, o resultado E tu vai tendo histórico, Tá. porque é muito difícil trabalhar uma marca sem histórico. A gente Tá. já trabalhou, a gente já faz isso direto, com startup, inclusive. Só que a gente precisa criar histórico. Então, para performance, eu faria assim. Para conteúdos, a gente faria topo, meio e fundo em sequência. Então, por exemplo, eu escolheria um canal para fazer topo. O Instagram. O TikTok. Acho que ele funciona melhor para... Não, o TikTok eu vou falar para nicho. O Instagram para topo, o LinkedIn para meio e o TikTok para nicho, para fundo. E a gente pode ir invertendo os conteúdos. Tá. Entendeu? Porque o que acontece? Tu vai fazer o cara entender que existe topo. Tu vai fazer o cara te reconhecer, meio. E tu vai falar com quem te quer, nicho, fundo. Daí a gente ali, tu consegue mesclar um pouco melhor. E quando a gente fala de marca pessoal, utilizaria a mesma estratégia, só que daí falando pra marca pessoal, eu falando pra ti. Tá. Eu falando pra massa, eu falando pro meio, eu falando pro fundo. Entendeu? Entendi. Só que daí, por exemplo, focaria mais no LinkedIn e não tanto nas outras redes sociais, não falando tanto de pessoa, eu, tão próximo. Eu esperaria pra gente rodar, pra entender melhor o meu nicho e daí começar a falar mais específico. Por quê? Porque tu não dá um tiro na água, tu não gasta dinheiro à toa, tu testou, validou e daí tu tem histórico. Tá. Vai funcionar igual pra todo mundo? Não, não vai funcionar igual pra todo mundo. Vai ter empresas que vão performar mais rápido? Vai. A gente tem 2 casos em clientes nossos, inclusive, que é um bom exemplo disso aqui. São 2 empresas da área de TI que trabalham com serviços totalmente diferentes. Um é mais focado para estoques, um é mais focado para desenvolvimento, mais BI, enfim. E a gente utilizou nos 2 a mesma estratégia de geração de leads. Porque já foi validada numa empresa que começou primeiro, a hipótese funcionou, gera lead, funciona, a gente replicou a teoria, só que daí com as especificidades da outra empresa. Essa demorou 6 meses para performar, essa no primeiro mês já performou. Elas têm idades similares, as empresas, fazem coisas totalmente diferentes, não tem comparável. Muito do nicho, do negócio e também do momento, da oportunidade. Essa empresa aqui fala de um assunto que é muito novo no Brasil. E essa empresa aqui fala de um assunto que está muito em alta. Entendeu? Então, Sim. tipo, a diferença... Tá no time aqui, né? É isso. E esses caras aqui, eles estão entrando agora que no Brasil tá começando a se falar sobre isso. Então, eles já são pioneiros nesse assunto. Eles penam um pouco no começo, mas lá pra frente, provavelmente, eles vão estar com muitos conteúdos já, ou muita base feita, porque eles começaram a introduzir isso aqui. Isso aqui não, isso aqui já Ou tá em talvez alta. esses caras vão fazer a bolha. É que é Porque- uma bolha que não é no Brasil, né? Ela é uma bolha mais mundo. Talvez eles façam a bolha Eles do vão Brasil, tu fazer, quer dizer? é, Perfeito. isso. Pode ser, é um bom pensamento, mas tu entende? São momentos diferentes. A estratégia, a validade é Vai ter a muito mesma. trabalho. Esse cara que demorou pra performar, esse cara que performou no primeiro mês. Tanto que esse cara que performou no primeiro mês, a gente não esperava. Porque a gente já estava acostumado, e isso foi legal. Porque daí tu quebra uma expectativa. A quebra de expectativa, ela sempre Positiva, é boa. Porque mesmo que tu faça uma coisa que, deu errado, que foi aquilo que a gente falou antes. O deu errado, ele é horrível. Perdi dinheiro, mas ele não é horrível pra sempre. Porque daí tu aprendeu uma coisa, eu já sei que se eu fizer assim dá errado. E pode ser que daqui a um tempo não dê mais errado. Isso é um erro de empresa, num geral. Não, a gente vai... A gente nunca mais vai fazer isso aqui porque a gente já fez, deu errado. Tá, mas já pensou em fazer assim? Mudar? Sabe? Evoluir, fazer diferente. Quando a gente trabalha com empresas, falou um pouquinho de empreendedorismo agora, quando a gente trabalha com algumas empresas, eu não sou especialista em transformação digital nem nada disso, tá? Mas a gente traz algumas coisas diferentes, a gente conversa com pessoas, a gente leva um pouco de inovação da nossa área, aquilo que a gente tem conhecimento. Tem muita gente que é relutante em fazer coisas que já fez, mas fez de um jeito, e aquilo não é nem mais feito daquela maneira. Tipo, tu disse que ela não quer mudar? Não quer mudar? Ou, por exemplo, assim, ó, Acho louco isso. ela tá? não quer fazer porque ela já fez e não deu certo, mas ela fez de uma maneira que hoje nem é mais feita. Sei lá, ou que a gente tem outro processo, que a gente tem outra experiência, que a gente entrega diferente. Eu acho ruim
empresas que querem crescer, por exemplo, mas que não querem testar coisas já feitas de maneira diferente. Porque quando tu fala de um cliente, tá? Vamos dizer assim, ó, o Thiago é meu cliente. E eu quero fazer um upsell com o Thiago. Não é mais fácil eu fazer um upsell com o Thiago do que eu ter um cliente novo? Uhum. Mesma coisa aqui. O relacionamento tá Perfeito. criado. Não é mais entrega. fácil, talvez, tu fazer uma coisa que tu já fez um pouco diferente. Daí tu tens uma métrica, pelo menos um parâmetro de avaliação tu tens pra saber se aquilo faz sentido ou não. Cara, isso, na minha visão, tem que ser um OKR na área de vendas de qualquer empresa. Tipo, eu tenho que crescer 10%, 30% upsell da base. Tem que crescer, cara. Isso é... No Brasil, não é muito comum. Eu também vejo Não que não é é muito muito comum. Porque assim, a gente fala com startup semanalmente, daí aí existem startup que tem 10 anos, tá? Startup que tem 2, mas ela tracionou, mudou e fala, tá, beleza, tu tem 10 anos, tu começou a crescer agora nesse produto que você criou e essa base toda que você tinha, que você fez. Ah, não tô olhando. Cara, olha pra essa base, cara. Mas posso te falar uma coisa? Em marketing, claro, né? Tem gente que fala mais tempo, tá? Eu não tô dizendo que que as pessoas da minha área não têm esse conhecimento, não é isso. Mas em marketing, a gente só fala mais forte, eu vou botar assim, sobre isso, desde 2020, 2021. Sobre o upsell? Upsell e cross-sell. Tipo, falando disso como uma estratégia válida não só para comercial, mas para marketing, para outras áreas da empresa. Mas eu acho que... Em 2020, né? Uhum. Eu acho que sim, tá, Dani? Eu acho que também isso não é tão antigo, não. Não, assim, mas sabe essa força, né? O que acontece? Eu me lembro que em 2017, eu já tô meio velha, né? Mas em 2017 eu fiz um curso sobre e-mail marketing. Eu trabalhei em e-commerce muitos anos, eu sou especialista em e-mail marketing. E ele não morreu, só que ele tem uma força diferente do que tinha em 2017. Mas 2017 estava muito forte ainda. Que era fome, assim, eu tinha que Era dentro. muito. Aí eu trabalhei em e-commerce, né? É uma das principais ferramentas de vendas do Sim. e-commerce, né? Já cheguei a trabalhar em empresa que era 90% do faturamento era via e-mail. E daí aquilo foi alterando, né? Ao longo do tempo. Mas em 2017 eu me lembro que a gente fez um curso, eu fiz um curso, e uma das métricas que a gente tinha que avaliar via e-mail, uma das OKRs, era o upsell. E o cross-sell. Sério? Ali dentro, 2017. E daí eu fiquei com isso assim na minha cabeça, no sentido... legal. Não conhecia, já uma jovem, né? Tava ali aprendendo várias coisas, enfim. Legal, show de bola, tá bom. E eu não ouvi mais as pessoas, empresas, falando sobre isso. Tipo, num delay de quase 4 anos... E eu, sabe, não sei se era sempre novo, né? É isso. Né? Não sei se é porque eu tava trabalhando numa área de e-commerce e a gente vê que o e-commerce ele tá sempre muito correndo atrás do rabo, assim, sempre muita coisa nova, muita coisa diferente, querendo inventar. Mas quando eu saí dessa área, eu abri a minha empresa, eu já tinha esse conhecimento, já tinha trabalhado com isso, enfim. Eu vi que 2020, tipo, de 2018, quando eu abri a empresa, 2020, voltou a falar sobre isso em 2020, depois, porque o que acontece? Daí a minha opinião profissional. A pandemia obrigou o mundo inteiro a se reinventar em várias maneiras. Foi horrível e foi bom em coisas diferentes. E daí as pessoas viram que pode ser que eu não consiga clientes novos. Eu vou ter que trabalhar com os meus. Pode ser que eu não consiga clientes novos, então eu vou ter que tentar vender coisas para os meus aqui dentro. Exato. Entendeu? Então, se a gente for pegar o mesmo exemplo, por exemplo, e-commerce, o upsell faz todo sentido, o cross-sell a gente nem fala, né? Existe uma área nos e-commerce que é o combina com. Aquilo ali é cross-sell. Como é que é o nome? Combina com. Ah, verdade. Comprei uma blusa, vem uma calça, sapato, um chapéu. Uhum. É o cross-sell. E o upsell é que a gente quer escalonar o cliente para ele comprar mais, o mesmo cliente. Então, quando a gente fala disso para qualquer empresa, se a gente fosse pensar em estratégia, é muito mais fácil conseguir um cliente que já é meu. Mas assim, quando tu fala de upsell e cross-sell, a gente tem que ficar ligado porque eles são muito parecidos. Perfeito. Na métrica, falando, Perfeito. Tá? Porque no fim é caixa para dentro, né? Entra Sim, dentro. Só que eu tenho que saber faturamento. Faturamento. Só que eu tenho que saber de onde é que... O que é cross, né? Que quando a gente fala de upsell, a gente está tentando aumentar o ticket médio do mesmo cliente. E quando a gente fala de cross-sell, a gente está tentando aumentar o ticket médio do cliente através da compra de mais itens. Sim. Então, às vezes, dependendo também do teu nicho, é mais fácil tu fazer o cliente comprar mais, entendendo o valor do produto. Então, quer dizer, ao invés de ele comprar 10 garrafas, ele compra uma porque ela é mais cara, e dele entende que aquilo tem mais valor agregado. Ou, dependendo do teu nicho, é mais fácil tu fazer o cara, ao invés de comprar só uma garrafa, ele comprar 10, mas o valor do ticket médio às vezes é menor, dá o mesmo ticket médio dele ter comprado uma, só que ao invés de ele ver valor agregado, ele vê utilidade, ele vê interesse, ele vê revenda, dependendo do que é. Então, ou por exemplo, a gente tá falando, ao invés de o cara comprar uma blusa, uma bolsa Louis Vuitton de 14 mil reais, ele compra uma calça, uma blusa, uma bolsa, um chapéu, um sapato que deu 14 mil reais, mas ele queria volume.
Ele queria mais coisas ao invés de uma coisa só, se a gente for falar de mercado de luxo, por exemplo. Então, o objetivo é o mesmo, né? O goal é o mesmo, que é faturamento, rentabilidade. Porque às vezes nem só faturamento, né, Thiago? Se a gente for pensar, por exemplo, no e-commerce, a gente fala de faturamento. Eu quero faturar 1 milhão. Desse 1 milhão, quanto que é a tua rentabilidade? Às vezes ela é ruim. Qual que é a média de mercado? 30? Não. Do que? De rentabilidade? É mais ou menos 35. De serviço é que a sabe mesma, o que acontece? É meio que parecido. E depende do nicho também, né? Depende do nicho. Porque, por exemplo, a gente estava vendo... Essa pesquisa saiu na semana passada no RD Station. No RD Summit, perdão. Não é mais Station, né? Sabe qual que é a média de conversão de serviços no Brasil? 1,5%. De serviço? O serviço de conversão no Brasil. Serviços e produtos. Produtos era 2%. Tipo, e-commerce, venda. Tá, o produto e serviço, tá. Isso, é 1,5%. Tem alguns nichos que é 2, 2,1 e alguns é menor. Cara, é muito baixo. Meu Deus, como assim? Ninguém... Muito baixo, Ninguém vende, muito então. baixo. E sabe que quando eu trabalhei em e-commerce era 2%, já era muito baixo, né? E a gente tava acima da média do mercado no e-commerce que eu trabalhava. Então, é muito baixo. Mas então tu tens o CAC gigantesco. Gigantesco. A gente tem clientes nossos que tem CAC de R$35, por exemplo. Tu tá doida. Altíssimo. Mas altíssimo. o ticket do... É enorme, 100 mil. Ah, tá. Por exemplo. Mas um CAC de 35... Não. Entendeu? Se tu pensa numa startup... Não, exato. Isso que eu tava pensando, assim, o cara não tem dinheiro pra isso. R$35 de CAC, por exemplo. Quando a gente for falar de... Quando tu fala, por exemplo, de custo de clique, o CPC, custo por clique, né? Eu tava pensando em CLT. Nada contra o CLT, mas tava pensando... É quase, né? Eu tenho que bater um ponto. O CPC. Mas o que acontece? Cara, a gente trabalhava uma época com 30 centavos. Hoje, a gente vê muitas pesquisas que 1,30 já é barato. Já tá dentro do nicho do nosso cliente. É que mudou a gente evoluiu pra aquilo que tu falou, que tipo assim, tem tanta gente anunciando e procurando oferta. A oferta é gigantesca que Bases, obviamente vai ofertas. aumentar. Obviamente. É isso, sim. Eu vejo isso com todas essas métricas que a gente tá falando, tá, Dani? Tipo CAC, TV, inclusive. Sim. Eu vejo tudo assim, ó. Cara, com o tempo isso vai aumentar. Porque ficou tão mais fácil você ir pro digital e fazer uma gestão de tráfego e encontrar alguém que todo mundo tá fazendo isso, então, consequentemente, E média, né, Thiago? E tu medir, né? E tu ter dados daquilo ali. E daí, quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, de marca pessoal, normalmente a galera que faz marca pessoal só trazendo um apanhado que a gente falou até aqui. A galera não costuma fazer tráfego, mas eles também não pensam nisso, entendeu? Por exemplo, a gente gera negócios para os nossos clientes. Mas não costuma fazer porque não faz sentido? Porque normalmente não tem verba. Ah, tá. É muito comum. Mas faz sentido. Faz sentido, dependendo do teu objetivo, né? Então, por exemplo, se tu quer só falar engajamento, dependendo do tipo de engajamento que tu quer, tu vai ter que fazer. Dependendo de como for, engajamento diz crescer rede. Crescer rede, ter curtida, ter comentário, ter, sei lá, compartilhamento. Isso não faz sentido tu anunciar, porque compartilhamento, comentário, é muito mais engajamento orgânico, a pessoa que gosta do teu nicho, porque do teu produto ou serviço. Eu tô pagando forçando como se fosse isso? Teoricamente, sim. Agora, por exemplo, crescimento de rede, crescimento de base, curtida, aí o anúncio faz sentido, porque a pessoa não tem envolvimento real. Quando o cara comenta ou compartilha a tua publicação, o envolvimento ele é real. Mesmo que seja pra xingar. Por isso que o clickbait funciona. Sim. Agora, por exemplo, o cara que só curte ou só te segue, não existe um envolvimento real. Ele tem que evoluir para o envolvimento real. Quando a gente fala sobre isso, sobre custos, verbas, métricas, é aquilo que a gente falou, é entender qual que é o OKR essencial para o teu negócio com o teu objetivo. Se for pessoal, eu quero fazer marca pessoal por quê? Porque eu quero ter engajamento e virar um influenciador, porque eu quero ter engajamento para ter mais clientes, a gente, por exemplo, atende médicos. Qual que é o nosso objetivo? Fazer as pessoas reconhecerem para ele fechar clientes. Não chama clientes, né? Chama pacientes, né? Então, o que acontece? Tem alguns que anunciam, alguns que não. Tem alguns que têm um engajamento muito forte já. Então, não precisa anunciar esse cara. Esse cara é orgânico para ele, o tráfego, entendeu? Já chega ali e ele é bem relacionado no Google, tem boas estrelinhas, ele já tem uma quantidade de seguidores legal. E é uma área que, por exemplo, ele cresce menos do que o restante, porque é uma relação de confiança. Se for falar um nicho de confiança. Agora, por exemplo, o cara que é um executivo e ele quer crescimento de base, ele pode fazer para crescer a base dele, mas o envolvimento, o engajamento real, que a gente chama, sempre vai ser de pessoas interessadas. E daí tu vai ter, se tu fosse medir o CAC de um cara desse, provavelmente seria caro, entendeu? Sim, sim. Mas aí é o quê? Definição de métrica estratégica para aquilo que tu quer ir pro teu negócio. Tá, e aí, só voltando lá no esquema do Gu. Sim. A gente vai ter, então, um processo, né? Eu tô iniciando, faço um processo de rampagem e tal, e depois disso, aí vai depender 6 meses, 2 anos, né, que tu comentou. Uhum.
em paralelo ele pode trabalhar isso com o personal branding dele. Sim, inclusive foi aquela estratégia que a gente comentou. Fazer anúncios, ele trabalhar conteúdos na rede social dele, e esses conteúdos ele também trabalhar na estratégia dele pessoal. Por quê? Porque o Google vai ser a marca do negócio, a cara do negócio, na verdade, né? E então a nossa sugestão é: faça conteúdos que falem do nicho específico, eu vou falar o contrário, que falam para um público mais amplo, o cara que te reconhece e o teu nicho específico em ciclos. Então eu falei sobre um, depois eu falo sobre outro, ou então eu falo só sobre isso, daqui a um tempo eu vou falar sobre o meio, porque tem gente que educa a base. Sim. Então, por exemplo, às vezes tu precisa, né? Educar pra... isso. Então, por exemplo, no começo, sei lá, a estratégia é 3 meses, eu vou falar só para topo. Daí eu já entendi que quem entrou ali é muito pouco tempo, 3 meses, mas é uma estimativa dentro do tempo que a gente botou. Daí os próximos 3 meses eu vou falar pro meio, então eu já tenho 6 meses de topo e meio. E daqui por diante eu só falo para nicho. Então, eu estou falando para o meu público sobre a minha marca, e quem tá aqui provavelmente tá me vendo só por nicho. Sempre vai ter um outro que vai chegar através do nicho. Sim. É normal isso, mas a nossa sugestão é que tu também faça fases dentro da marca pessoal para que faça sentido. Tá, e quando a gente fala de tempo, porque aí quando eu falo tô falando do personal branding, vamos lá, quando eu tô falando da marca em si, a gente montou uma marca, ela não depende do fundador ou do CEO para aquilo andar, porque daí pode ter área de marketing que faz isso, ou contrata plans, enfim, pode ter isso. Quando eu tô falando de branding pessoal, eu necessariamente não vou fazer todo o job, só vou fazer um texto, vocês podem fazer, né, uma arte, vocês podem fazer, só que eu preciso doar mais tempo comparado à empresa, certo? Quando a gente presta serviço nessa área, a gente faz tudo. A gente faz edição de vídeo. Tu tem que gravar, o Google vai ter que gravar. Mas quando eu tô falando de empresa, às vezes eu não preciso gravar. Você pode ir lá na empresa e fazer um vídeo, perfeito. Entendeu? Vou diferenciar esses dois, tá? Quando a gente fala de uma pessoa, a pessoa tem que doar o tempo dela. Porque Quanto que é esse tempo? Depende do que a pessoa quer, da profundidade do que ela quer. O cara que quer fazer canal no YouTube é bastante tempo. Porque tu tem que gravar, daí tu não gosta de alguma coisa, daí se, por exemplo, tu quer fazer edição lá, a pessoa faz a edição dela, ou a gente faz a edição aqui, a gente vai escrever o texto. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que quer que a gente escreva e aprove. A gente vai fazer arte, tem gente que não gosta de fazer arte, é só imagem, a gente tem que gerar essas imagens, tipo, tem que gerar foto da pessoa. Uma coisa que a gente já tem dados, tá? Isso é dado. 42% a mais performa conteúdos quando a gente tem foto da pessoa. Sim, na bio, na publicação, perdão. Então, assim, a gente já sabe que isso performa melhor. Por quê? Uma pessoa vendo outra pessoa. Cara, isso eu comprovo com teste, realmente é. É isso. E sabe o quê? Por exemplo, não adianta a gente... Tem muitos clientes nossos que querem gerar imagens por IA. Show, resolve muito problema. Não vai resolver o problema de engajamento. Só que resolve a quantidade, não a qualidade. Isso, é isso daí. Porque a entrega, quando tu tá falando de pessoa para pessoa, é maior. Quando a gente tá falando de empresa, e foi um movimento que eu fiz, tá? Eu vou dar agora o meu exemplo pessoal. Eu comecei a minha empresa sozinha. Tipo, a gente tinha 2 clientes, dava perfeitamente para cuidar daquilo. Era eu. E a empresa se chamava D&T, porque era de Dani e Thiago. Perfeito. Depois de 6 anos, não tem como manter assim, porque eu tenho 8 pessoas trabalhando. Entendeu? Então a gente teve que fazer o rebranding com esse objetivo até. Porque hoje, por exemplo, não sou só eu que apareço nas publicações. A gente fez ensaio fotográfico, que aparece eu, que aparece o Thiago, que aparece a Paçoca, que aparece Camila, aparece Bruna, Stipe, William, a Mari, todos os meus maravilhosos. São pessoas que trabalham no nosso time. A gente tem pessoas que trabalham e prestam serviço pra gente fora do nosso time. Então não tem como eu centralizar em mim. A nossa sugestão é essa daí. A gente montar uma estratégia, elencar pessoas que gostam de trabalhar isso para a empresa, né? E essas pessoas serem o banco de dados. Mas quando a gente tá falando de marca pessoal, não. Marca pessoal é a doação do tempo da pessoa para o objetivo que ela quer chegar. Se tu quer ter mais clientes, mais negócios, mais engajamento, se tu quer falar sobre a tua empresa, é a pessoa que tem que aparecer. Entendeu? Para a empresa, funciona bem o time. Para a marca pessoal, tem que ser você. É a pessoa. Aí a gente trabalha foto real, foto de inteligência artificial, arte, foto de banco de... Daí isso aí é estratégico, o que a pessoa quer fazer. Mas a sugestão é sempre que seja o mais verdadeiro possível. Vou participar de um evento, foto do evento. Vou participar... tem clientes nossos que gostam de transmitir lá no Instagram família, valores pessoais. É fotos daquilo ali acontecendo. Não tem como eu transmitir através de uma arte. Não tem como. Que o cara... eu vou dizer, eu tenho esse filho e... Isso, que o cara tá numa reunião familiar. Não tem como, entendeu? Tu tem que trazer aproximação. E a aproximação rende muito. Rende, concordo. Gu, entendeu?
Vamos começar? Velozes e Furiosos. Como é que vai ser Versão Blumenau. Eu vou comprar o primeiro estoque de pneu e a gente vê depois. Já vai. Fechou. Tem o fornecedores pra indicar. Então, perfeito. Aí Beleza. depois a gente conversa. Dani, estamos 1h25 minutos, E quase. eu falei pro Thiago que achava que era muito tempo. Ela falou que ia dar 15 minutos. Tava bom. 15 minutos também não. Ô, Dani, vamos pra nossa finaleira. E eu queria deixar... te agradecer de novo por estar aqui, tá? Sensacional. Eu acho o marketing... Isso é recente pra mim, tá? O marketing vendas, ele... Eu fui empreender, eu tenho 35 e eu comecei a empreender nos 22, tá? Mas eu nunca foquei em marketing e vendas. Porque, cara, eu sou, sei lá, o meu background era todo técnico. E recentemente eu falo assim, 5 anos pra cá, principalmente pandemia, eu foquei muito, assim, em aprender sobre essa área e eu gosto de trazer pessoas inteligentes pra mim, porque eu aprendo muito com isso, sabe? Então, obrigado por participar aqui. Mas vamos aproveitar esse tempo final, cara. Eu quero deixar o microfone aberto pra ti, câmera, dar dica aí pra galera, onde é que a galera encontra a Dani, onde é que a galera consegue falar contigo, onde é que tu tá, enfim, cara. O tempo aí é teu. Queria agradecer, né, primeiro, a galera do Essentials, que foi uma galera muito bacana desde sempre, convidou a gente para participar não só do podcast, de outros momentos que foram muito, muito legais e que eu guardo no meu coraçãozinho pessoal. Foi muito bom. Obrigado. Queria agradecer o Thiaguinho, né, Thiago, que é um parceiraço nosso de tempo. A gente já veio trabalhando em alguns projetos juntos. Estamos trabalhando em projetos juntos agora e eu fico muito feliz Depois com isso. Depois aqui a gente vai falar, inclusive. Tá bom, falaremos. Fiquei muito feliz. Eu acho que em nome de todo o nosso time, a gente queria agradecer vocês por esse momento. A gente vem passando num geral, assim, uma mudança de mercado muito, muito grande e as pessoas ficam perdidas mesmo, as empresas e as pessoas. Então, a nossa sugestão para a galera que já está performando, que já está no meio, que já funciona muito bem, testem novas teorias, arrisquem porque vocês podem e façam isso com a certeza de que vocês vão ser melhores. Para startups, arrisquem principalmente agora, para vocês entenderem aquilo que funciona para vocês. Errem bastante com responsabilidade, né, como o Peter Parker, mas errem bastante para poder entender aquilo que faz sentido. Acreditem no negócio, principalmente. Encontrem aquilo que é o nicho de vocês e sigam. Para a galera que é empreendedora, é um momento motivacional. Eu acho acreditar. Porque não só no marketing, não só na venda, não só no growth, que são as áreas que eu tenho mais conhecimento, mas o empreendedorismo, ele é principalmente, e daí a gente fala também para startups sobre isso. Eu tenho startup, eu sei como é que é. É a gente acreditar um pouco, aquela coisa da síndrome do impostor, por mais que ela venha, a gente deixar ela de lado, a gente ter algumas certezas daquilo que a gente quer, manter os nossos propósitos e valores em alta, porque eu não vou falar a frase de quando você faz alguma coisa que você ama, nunca trabalha, não existe isso. Trabalho e lazer são coisas que podem se correlacionar, mas elas são diferentes. Mas é acreditar. É a gente apostar, a gente entender até onde vai nossos limites, os nossos valores, entrar naquilo ali. Porque tudo que... Aí é a verdade, que a gente faz, que a gente gosta, a gente vai fazer melhor. E a gente sabe que o que a gente faz melhor, a gente tem muita possibilidade de ganhar dinheiro, que é o que a gente tem o objetivo final. A dica final contratem a Planks. Onde é que a galera acha isso, quer dizer, não. Mas além disso, gente, dá uma chance pra gente se vocês estão procurando uma empresa de marketing. A gente trabalha toda a parte de digital com muito amor e carinho. A Planks está nas redes sociais como Planks Digital. Vocês podem me procurar também. A Dani, o meu nome é com Y, infelizmente, não é mesmo? É dani.tomil nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e lá no TikTok. Acreditem em marketing, mesmo que não seja com a gente, porque ele vai fazer a tua empresa e o teu negócio chegar mais longe. Boa, eu não acreditava no marketing, tá? Vou ser sério pra ti. Aí ele me conheceu, aí deu tudo certo. Exato. Não, mas eu acho que faz sentido pra gente falar pras empresas, porque quando a gente fala de economia, quando a gente fala de mercado, sempre tá tudo muito ruim, todo mundo fala Cara, que eu tinha uma briga muito, tipo assim, pra que fazer marketing? Vamos produzir. Pra que fazer marketing? Vamos produzir. E a gente sabe que não é só a questão do marketing, é a estratégia. Eu acho que de todos os nossos melhores serviços, e eu tô falando não só nossos da Planks, do mercado do mercado em geral. Estratégia é o que melhor funciona. Concordo. Porque daí tu prova para a pessoa desacreditada que tem dados que aquilo vai funcionar. Assim, então, acho que acreditem numa estratégia, façam um negócio, deem valor ao negócio de vocês e, principalmente, a marca pessoal de vocês. Não só fazendo conteúdo, mas com aquilo que vocês conseguem, porque conteúdo feito, ele reverbera em algum momento. Acho que é isso. Boa, agradecer obrigado. muito, foi muito divertido. Obrigado, Dani. E eu gostei demais, me convidem sempre. Vamos fazer um segundo obrigada, round. Gu. Maravilhoso. Gu, eu vou falar rapidamente sobre o Masterclass, porque me perguntaram, tá?
A gente não abriu ainda vagas, tá, gente? A gente não sabe quando a gente vai ainda fazer a data, mas ano que vem a gente vai ter e possivelmente a diretoria a gente está discutindo em fazer 4 encontros de Masterclass durante o ano que vem, tá? 2025. Então, assim, a gente não vai deixar muita coisa definida aqui, mas eu prometo pra vocês que vai ter. Tá? Então, só pra quem tá perguntando aí em off pra gente, Masterclass ano que vem vai ter também. Beleza? E aí, galera, se você quer saber um pouco mais sobre a SC Angels, né? Se você quer entender um pouquinho mais sobre a gente, o que a gente faz, pode colar no nosso site lá, scangels.com.br. Inclusive, em janeiro, vamos ter um site extremamente renovado, lindo, maravilhoso. Você pode também colar no Instagram, @scangels.com.br. E pra quem tá aqui na YouTube, pra quem tá aqui no Spotify, por favor, curta, compartilha, manda esse conteúdo aí pra galera, que isso vai ajudar a gente bastante. Beleza, cara? Acho que é isso. Gu, fechamos. Dani, Obrigada, mais uma vez, galera. obrigado, Obrigada, tá? Thiaguinho. Eu sou @o Thiago Riffel e até o próximo episódio, gente. Valeu! Tchau.